16 horas. A logística é mais fácil, o jogador prefere. Aí o segundo tempo, né, a tarde vai caindo, né, e vai refrescando um pouco mais. Então é um horário sensacional, eu adoro. E um jogo importante pro Guarani hoje, hein, Edu? Jogo importantíssimo, tá jogando dentro de casa. O Guarani conquistou diante, claro, das circunstâncias e olhando a tabela, um empate importante lá em Recife. E agora precisa fazer a lição de casa. E tem hoje. o derby próximo, né? Então tem que jogar pisando em ovos. Exatamente. Deve ser meio complicado jogar antes do derby. Olha, Edu, você sabe que eu já joguei inúmeros derbys, né? Participei de grandes clássicos aí, que entraram pra história, inclusive. Mas eu, assim, Edu, até na época, né, que a gente jogava muito, nós não deixava pra viver todo esse clima do derby, todo esse clima desse jogo que, na minha opinião, é o maior clássico do futebol brasileiro, a partir do momento que você teria o próximo jogo como o derby. Sim. Não como você ficar pensando aqui, poxa vida, rapaz, eu não posso, tenho que tomar cuidado nesse jogo, que aí eu vou me contundir, eu não vou poder jogar o derby, eu tô pendurado, nossa, eu acho que eu vou ficar de fora, porque vai que eu tomo o terceiro cartão. Mas eu posso falar uma coisa pra você? Claro. Ó, no primeiro turno, sim, como é o inverso, é a mesma ordem, com inversão de mando, o Guarani foi jogar, hoje é contra o CSA, correto? Sim. O jogo é aqui. Então no primeiro turno lá em Maceió, deixa eu te contar pra você. Vamos lá. Escuta só. O menino Regis, ele estava pendurado. E ele não foi pro jogo. E o Guarani escondeu a escalação. Porque o próximo jogo era o derby, tá? Então, tem o Regis e o Andrigo também não jogou. Os dois não jogaram. O Andrigo não vinha jogando mesmo, estava com problema no pé. E o Regis estava pendurado. Não jogou. Esconderam ele, tá? Lá foi 1-1, o gol foi do Bidu. Na sequência veio o derby. O derby. Foi no brinco. E quem é que fez o gol? O Regis. O Regis. Você entendeu? Então... não, faz sentido, mas assim, eu tô dizendo que na minha época, nós, é claro que é um clássico, é claro que é importante demais. Aliás, que é muito mais importante você não perder, né, do que propriamente um outro resultado. Porque a gente sabe como é que é a rivalidade, né? Mas na minha época não tinha muito isso não, viu, Edu? De ficar poupando o jogo. Escondia muito, né? Escondia durante a semana, aí soltava. Eu não sei se você se lembra, Vadão, eu acho que era o treinador do Guarani num derby, e Rubens Cardoso, lembra do Rubens Cardoso? Nossa senhora, tanto Rubens Cardoso, ele era o lateral esquerdo, era uma baita de uma referência, um dos melhores jogadores do elenco. Aí fizeram um auê lá, Rubens Cardoso saiu carregado do treino. No treino pronto. Você se lembra disso, Edu? Não, isso eu fiquei sabendo de alguma, essa eu não fiquei sabendo. E aí... Pode dizer que não ia jogar. Eu lembro até, o Toninho era o massagista, aí armaram. Mas nós, jogadores, nem nós, jogadores, sabíamos. Quem sabia era só o Rubens. Pelo amor de Deus. Olha só pra você ver, cara. Então essas coisas que deixam o derby... Mas é o tempero do derby. Isso faz parte da nossa cultura. Faz parte da história. O derby, ele é o maior símbolo esportivo da nossa cidade. Então não adianta, tudo vale. Tudo vale, mas antes do derby, o Guarani tem um compromisso hoje. Sim. E é importante, viu, Edu? É importante até pra manter a confiança, né? E lembrando que o derby vai ser no campo adversário. Vai ser um jogo fora de casa. Então o Guarani precisa, sem dúvida nenhuma, fazer um bom resultado hoje. A vitória. Precisa ganhar. Precisa ganhar. Eu posso contar uma historinha pra você? Agora. Rapidinho, olha. Vamos lá. Naquela campanha de 78 do Guarani, teve um Guarani CSA. Teve? Guarani ganhou aqui. Tava no comecinho do campeonato 7-8. Gols de Capitão e Zenon. 2-0. Só que o Carlos Alberto Silva, o técnico, o saudoso Carlos Alberto Silva, ele tava com uma dúvida se ele colocava Adriano ou Careca. Adriano também, o menino da base. Careca da base, 2 meninos. Então ele começou esse jogo com o Adriano, depois colocou o Careca. Vamos lá, 2-0 Guarani, repito, o Capitão e Zenon marcaram os gols. Deixa eu ver aqui, 6 de abril foi esse jogo. O próximo jogo foi lá em Salvador com o Vitória. Ele inverteu. Ele começou com o Careca, tirou o Careca, colocou o Adriano. O jogo foi 0-0, tá? O jogo foi 0-0. Inclusive o Miranda foi expulso nesse jogo. Aí vamos pro próximo jogo. Próximo jogo. O Guarani foi jogar em Maceió com o CRB. E o que o Carlos Alberto Silva fez? Ele colocou o Adriano
Depois ele colocou o Careca. Esse jogo foi 1-1. O Macedo, que veio do Palmeiras, fez o gol do Guarani. Foi 1-1. Só que nesse jogo aqui, ô Gleger, o Careca foi expulso. Olha como são as coisas, hein? Careca expulso lá em Maceió. 1-1 com o CRB. Vamos para o próximo jogo. Próximo jogo foi em Aracaju com o Sergipe. Esse jogo foi 0-0. O Careca não podia jogar. Estava suspenso. E o menino, o outro menino, né, o Adriano, ele se machucou. E aí o Carlos Alberto colocou o Antônio Carlos. Esse Antônio Carlos, ele inclusive hoje, ele trabalha lá na região da Aparecidinha, trabalha na subprefeitura de Aparecidinha. Depois o Antônio Carlos, ele saiu do Guarani, nesse mesmo Brasileiro 7-8, foi jogar no Taubaté. Até o Gersinho entrou no lugar dele. Vamos para o próximo jogo, tá? Foi contra quem? Foi contra o Confiança. E aqui, como o Adriano estava machucado, o Careca voltava de suspensão, olha como são as coisas. O Carlos Alberto Silva colocou o Careca, era a opção que ele tinha. E aí o Guarani ganhou de 5-0 do Confiança e o Careca marcaria no dia 20 de abril de 78 o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. 5-0, 20 de abril, ok? Como foi 5-0 e como o Careca fez o gol, é claro que na sequência, ô Zorzinho, veio o derby. Depois desse 5-0 aí contra o Confiança, veio o derby, 23 de abril de 78. E aí o Guarani, claro, ele entrou com o Careca, optou pelo Careca, não tinha outro. A Ponte tinha o goleiro Carlos, tinha o zagueiro Oscar e Polozzi, estavam servindo a seleção brasileira que ia disputar a Copa na Argentina, tá? 78. E aí foi 2-1 pro Guarani. O Careca fez os 2 gols, o Lúcio fez o gol da Ponte e o Careca consagraria a sua titularidade, seria para o resto do campeonato o grande artilheiro e marcaria no dia 13 de agosto de 78 o gol do título contra o Palmeiras no Brinco de Ouro. É isso aí, meus amigos, uma pequena historinha de Guarani e CSA que começou lá atrás, em 78, porque é o seguinte... Daqui a pouco, a grande narração de Carlos Batista. E no nosso quadro, Autoridades ao Palanque. Bandeiras hasteadas e a banda posicionada às 16 horas aqui na Band. Tem Guarani e CSA. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Ok, vamos aproveitar de fundo o hino do Guarani Futebol Clube. A escalação do Bugre será que já saiu agora? 15 horas e 13 minutos. Alô, 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 Marcos Luiz. Sim, tudo bem, Edu? Um grande abraço, meu amigo, tudo bem? Pra você também, Edu, pro amigo da Bandeirantes. Sim, a escalação do Guarani. Aquilo que a Bandeirantes antecipou hoje na hora do almoço, né? O Ronaldo Alves como titular. Então, ó, Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Bruno Sávio, Lucão do Break, Júlio César. É o Guarani pronto, Edu. Então, Ronaldo Alves voltando à zaga. No com a mais 22. Exato, é 22. Deixa eu ver aqui o Andrigo começando. No banco tá o Regis? No banco tá o Regis. Bruno Sávio, Júlio César e Lucão, banco, né? Gabriel Mesquita, Titi, Carlão, Eliel, Índio, Tony,
Regis, Matheus Souza, Pablo, Alan Victor, Renanzinho e Maxwell. Muito bem. O CSA já escalado não, né, Marcos Luiz? Ainda não. Não, acabou de sair, Edu. Acabou de sair? Acabou Mas de se sair, tiver ó, então, confuso... Tiago Rodrigues, 12. Sim. Yuri, 25. Matheus Felipe, 30. Lucão, 3. Hernandes, meia dúzia. Giovanni, 5. 7 para Silas. 27 é o Gabriel, capitão do time. E 21 para Marco Túlio. 99, Yuri Castilho. E 22 para Bruno Mota. Esse Hernandes, lateral esquerdo, jogou na ponte, né? É Hernandes. Hernandes. Tá. E o treneiro do CSA é o... É o Mozart. Mozart. O Mozart foi pro Cruzeiro, não deu certo. Voltou na última partida contra o Vila, no empate por 1-1. Eu sempre tive dúvida, viu, Zorzinho, Marcos Luiz, esse Mozart. Sim. Mozart, é Mozart que fala, Mozart. Mozart. Ele não confundir com Mozart, do Flamengo. Não, aquele era ótimo jogador, né? Aliás, esse Mozart aí tinha um restaurante em Lisboa fantástico. O Mozart e uma fábrica de bolacha. Mas ele tinha um restaurante em Lisboa. O que foi, antes, né? O Mozart. Do Flamengo, Mozart. Do Flamengo 80, 81, 82, campeão brasileiro. Eu tive a oportunidade de estar nesse restaurante dele, fantástico, maravilhoso. E esse Mozart, que é treneiro do CSA... Eu achei no YouTube, ele tem, você quer ver? Não, ele é cachaceiro. Esse aí é outro, Alexandre. O que é isso? Alexandre, você foi sensacional. Não, mas esse é outro. Quem que é? Esse é o austríaco. Exatamente. Esse é o bom. Austríaco mesmo, né? Aí ela. Foi rápido no gatilho, hein? Foi, o cara tá bom mesmo. E esse treneiro do CSA, o Mozart, ele é cachaceiro, mas no bom sentido. Ele tem alambique, tem. Mas ele tem. No YouTube você coloca lá. É igual o Dr. Marco, né, Gleger, médico do Guarani, que tem uma cervejaria aqui em Barão Geraldo. Sim. Essa eu nunca fui, não. Tô louco pra conhecer. Você vai ser meu convidado, viu, Gleger? Tô doido pra conhecer. Até porque com esse calor aqui, molhar as palavras é sempre saudável. É fantástico, né? Sensacional. Ô, Edu. Sim. Ô, Joelso, grava aí pra nós aí. Já que nós estamos molhando as palavras... Deixa eu mandar um beijo aqui no coração da Letícia Carvalho, minha nora, mãe do Theo, tá fazendo mais um ano de vida. Letícia, que Deus te proteja, te ilumine, né? Um feliz aniversário, que você continue sendo essa esposa maravilhosa. Mamãe do neto, mamãe do Theo, meu neto, um beijo no seu coração, feliz aniversário. Me ajuda aí, Gleger. Até porque o ser humano, Gleger, nasceu pra ser feliz. Sensacional. Dona Letícia Carvalho, parabéns. É isso aí, hein? Agora, se você colocar no YouTube aqui, olha, treinador e cachaceiro, ex-Flamengo e Palmeiras, Mozart, Pensei que ia aparecer a Luísio. Você vê a reportagem dele contando a história do alambique dele. Bem, meus amigos, é isso aí. Então, Guarani e CSA escalados. Onde estaria o Tigrão, hein? O Tigrão está na fita? O Tigrão está na fita. Alô, Tigrão. 15-17, o Bugre já escalado, Tigrão. Opa. Alô, Edu. Saiu da caverna. Estamos ouvindo, Tigrão. Aqui, tranquilo. Tudo bem comigo? Tudo bem, um abraço a você, um abraço aos demais companheiros. Um abraço aos amigos do Concentração da Bandeirantes. Marquinhos já tinha batido de primeira aí na hora do almoço. Passarinho verde infalível, não é? De que realmente iria o Ronaldo Alves na zaga. Carlão tá no banco. Poupado pelo cartão amarelo, por estar pendurado, né? Para ser preservado aí, para não correr o risco de tomar o cartão amarelo. É uma opção do treinador, a gente tem que respeitar. Eu acho que não é isso que vai fazer a diferença no jogo. O Guarani tem totais possibilidades de vencer, desde que jogue com a eficiência que já mostrou em outras oportunidades, com a agressividade, com a organização, pelo interesse pelo jogo. Agora, o derby é só no dia 17, portanto daqui a 10 dias, né? E o Carlão jogou a última sábado, lá em Recife. Sábado foi dia 4. Dia 4. Para 17, 13 dias. Precisa ver se isso daí é bom ou ruim. Ah, mas se toma o terceiro ele não joga. Tudo bem, mas não é o Carlão, não é o Amaral. Não é o Júlio César, é o Carlão. Aí ele vai botar esse jogador no derby
14 dias sem jogo, 13 para ser preciso. Há 13 dias do último jogo. Ele vai estar melhor, igual ou pior? O jogo vai dizer. Respeito a opinião, respeito profundamente. Quem está vendo os treinamentos, o pessoal se reuniu, conversou, não é? Mas muito menos pela ausência do Carlão hoje. E muito mais pelo hiato sem jogar do derby, eu não faria isso. Mas está feito. Boa sorte para o Guarani e considero o Bugre favorito daqui a pouquinho diante do CSA. Eduardo. Muito obrigado, Tigrão. Alô, Mário Barbosa do Santa Mônica. Um abraço, meu irmão. Tá tudo bem aí, né? Grande Santa Mônica, lá perto da rua Pedro Pinheiro, hein? Foi uma baita surpresa saber que o Mário Barbosa... Mas esse Pedro Pinheiro é algum parente seu, Edu? Ô, meu queridíssimo avô. Olha pra você. Meu avô, ver, tem o nome dele lá na... Tem o Santa Mônica ali, é perto do aeroporto ali, do Aeroclube. Que legal, hein? Que tem privilégio. É atrás do IGA. Atrás do IGA. O grande IGA. Mandar um grande abraço ao Mário Barbosa também. Tá sempre ligado, né? Sempre ligado. Sempre ligado. Muito e ele é bugrino da pele até o pó do crematório. Um abraço ao Mário Barbosa aí. Então diga lá, galera, o que você achou? Repita a escalação do Guarani, por favor. O que você achou, por gentileza? Rafael Martins, Matheus Lude, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Sávio, Rodrigo Andrade e Andrigo. Bruno Sávio, Lucão do Break e Júlio César. Olha, Edu, ele dá mostras. Aliás, deu isso lá naquele jogo em que o Ronaldo Alves forçou para tomar o terceiro cartão, né? Porque automaticamente ele ficaria fora do jogo do Náutico por questões contratuais. Foi lá e deu uma forçada no cartão, tomou o terceiro, né? E a partir do momento, né, em que o Carlão, que era o titular até então, teve aí a contusão, a partir do momento que o Ronaldo Alves assumiu, quando o Carlão acabou se contundindo, ele teve uma evolução e até mesmo com o retorno do Carlão, o Ronaldo foi mantido. Então eu acho que o Daniel, ele mantém o mesmo critério, né, que vem usando desde quando chegou ao Brinco de Ouro. Sempre, o cara é titular, ele saiu por suspensão, vai voltar. Vai voltar, né? E é o que ele tem feito. E acho que tá correto, tá? E eu lembrava que o Batista agora, Gleger, mesmo com a suspensão, ele já não atuaria porque era do Náutico, né? Tá emprestado pro Guarani até o final da temporada. Exatamente, é aquilo que eu disse, né? Então, mas assim, até mesmo por forçar, né? Para você ter um jogador zerado, porque ele não iria atuar contra o Náutico e já cumpriu a automática, eu acho que o Daniel dá mostras de que o titular da zaga é o Ronaldo Alves. E quero dizer que eu concordo. Se fosse eu o treinador, também manteria. Acho que, não que o Carlão, que é muito bom jogador, não mereça aí voltar ao time. Nada disso. É porque o cara estava jogando e estava indo muito bem, diga-se de passagem. Então ele usa o mesmo critério que vem usando, mantém o Ronaldo Alves e a dupla de zaga titular hoje na cabeça do Daniel Paulista, Thales e Ronaldo Alves. Indiscutível. E aí você tem um cara como o Carlão, que é um reserva imediato para ambos os lados aí, né? Ou o Thales, ou também o Ronaldo Alves. Mas eu acho que ele acerta, acho que é isso mesmo, mantém o mesmo time praticamente, né? Só tem essa mudança. Ele mantém o Andrigo no meio de campo, eu acho que o Regis ainda não reuniu condições físicas, né? Para estar iniciando uma partida. É importante isso também, o cara tá voltando agora, é importante você ter uma certa cautela, né? Para que você não coloque o jogador, por mais que tecnicamente eleve esse time do Guarani no aspecto técnico, tem que ter cautela. E aí você coloca o jogador aí, ainda mais em jogos disputados, né? Em jogos nesse horário, né? Que tem sim um desgaste, né? Olha a lua que tá aí. Então tem que ter cautela, para você não perder o jogador para a sequência. Então ele bota o Andrigo, né? E acho que ele acerta, acho que é por aí mesmo. Se Gleger, era essa a escalação que você faria, eu sempre, desde o momento em que o Davó saiu, eu venho dizendo que o Lucão do Break não seria o meu titular. E eu mantenho isso que eu tenho dito. Apesar de achar que naquele jogo do Operário houve sim uma evolução técnica do Lucão. Ajudou no jogo, fez um gol, mas por uma sequência, não sei se ele seria... Aliás, não seria o meu titular. Não seria. Eu mudaria um pouco, até para o time ficar um pouco mais leve. A gente percebe que com a presença do Lucão do Break,
o futebol do Andrigo dá uma desaparecida. Porque antes, Edu, o que fazia o Daniel Paulista? Ele trazia o Davó para jogar ao lado ali do Andrigo, até mesmo do Regis, né? Que é a posição que esse jogador, nesse setor, hoje está o Andrigo, mas já esteve o Regis. Então ele trazia o Davó para jogar ali com uma espécie de meia atacante, chegando com leveza, né? Com liberdade para flutuar. Só que o Davó não tem, o Lucão não tem essa característica. O Lucão é aquele homem fixo, que fica preso lá na marcação e automaticamente o setor do Andrigo e também do Regis fica congestionado. Fica muito congestionado. Na partida passada, o que fez o Daniel? Um jogador a mais, ele tirou um dos volantes e colocou o Regis para jogar ao lado do Andrigo. Mas ele enfrentou um time que tinha 2 linhas de 4 e muito agrupados. E olha o tanto que dificultou. O Guarani fez o gol, legal, beleza, mas a gente percebia que Andrigo, depois que o Regis entrou, muito preso nessas malhas de marcação. E é isso que vai acontecer. Por isso que você precisa ter um homem que venha aqui para jogar nas costas dos volantes para ter o desencaixe de marcação. E é por esse aspecto que eu não utilizaria o Lucão como titular. Guardaria aí para uma outra alternativa de jogo, né? Uma outra estratégia. Mas ele tem mantido, tem dado chance, tem dado oportunidade. E tomara, viu, Edu, ouvintes da Bandeirantes, que o Lucão faça um grande jogo, que faça 2, 3 gols e o Guarani vença a partida. Porque o que importa é o resultado. O que importa é a vitória para o Guarani. Vou estar aqui torcendo para que o Lucão faça um grande jogo hoje. E no mais é isso mesmo, viu, Edu? Tá bem escalado o Guarani. Gente, ontem essa rodada foi aberta com Avaí 3, Vasco 1. Acho que o Vasco já foi, hein? Mas o que é isso, rapaz? 3-1 Avaí. Outra derrota do Vasco. Getúlio 1-0 Avaí. Morato empatou pro Vasco. Bruno Silva 2 ao Avaí. E o Jonathan 3-1. Hoje pela manhã teve um jogo, hein? Brasil de Pelotas 1, Confiança também 1. Foi 1-1, tá? Essa vitória do Avaí, o Avaí ultrapassou o Guarani por enquanto. O quinto colocado, o Avaí, com 37. Guarani, nesse momento, oitavo colocado com 34. Vamos lá, Coritiba líder 42, em segundo CRB 40, em terceiro Botafogo 38, em quarto Goiás 38, em quinto Avaí 37, em sexto Náutico 35, em sétimo Sampaio Correia 34, oitavo Guarani 34. A Ponte é 14ª com 25, tá? A rodada só tá começando, então Guarani joga, os outros também vão jogar depois. E hoje até tem uma partida atrasada. 9h30 da noite tem Goiás e Cruzeiro, jogo atrasado da rodada 22. Olha que confusão que é essa Série B, né? É isso aí. Boa tarde, Edu. Um grande abraço a você. Manda um abraço pro João Barbosa do Chapadão. Sou o Caio Bugrino do Chapadão. Ô, Caio, muito obrigado. Alô, João Barbosa. Vê se você recebeu o abraço aí, tá bom? Olha, 15h27, olha, no nosso finzinho do Concentração, vamos à ficha técnica. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Olha, vamos pegar aqui o nosso Marcos Luiz e Supetão aí no cacoete do rádio. A ficha técnica Guarani CSA. Oi, Marcos Luiz. A ficha técnica do jogo: 1, Rafael Martins, 2, Matheus Ludic, 3, Thales, 22, Ronaldo Alves, 20, Bidu, meia dúzia, Bruno Silva, 32, Rodrigo Andrade, 10, Andrigo, 11, Bruno Sávio, 99, Lucão do Break e 94 para Júlio César. Já o CSA do técnico Mozart: 1, Thiago Rodrigues, 25, Yuri, 30, Matheus Felipe, 3, Lucão, meia dúzia, Hernandes, 5 para Giovani, 7, Silas, 27, Gabriel, capitão do time, 21, Marco Túlio, 99, Yuri Castilho, 22 para Bruno Mota. Apita o jogo Diógenes José Padovani e no VAR Caio Max Vieira. A ficha técnica do jogo. Em nome de Brasitone. Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 32
3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Trânsito. A rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 48 e 23, sentido capital, tem trânsito proibido para caminhões na tarde desta terça-feira. Os caminhões devem utilizar a rodovia Anhanguera. As duas rodovias, neste momento, têm tráfego fluindo, tanto no sentido capital quanto no sentido interior. Consórcio de serviços, a Embracon tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação. embracon.com.br. Edu Pinheiro. Olha, para encerrar o nosso Concentração, às 16 horas tem Guarani e CSA, quem narra é ele, hein? O Amigo Batista, é exatamente o Amigo Batista, agora acionado aqui, para dizer uma coisa, a opinião dele sobre o Bruno Sávio. Tem coisa que não dá para comentar. No último jogo, o Bruno Sávio foi muito criticado, ele falou inclusive no primeiro gol do Náutico, mas acabou marcando o gol de empate, que não foi tão simples assim. E você sabe, Amigo Batista, que sabe quem fez mais gols pelo Guarani em 2021? Exatamente o Bruno Sávio. Então, Bruno Sávio é o seguinte: odiado e amado, se é importante ou não, se é titular ou não. Então eu consulto você, meu amigo Batista, você sempre narrando, mas sempre de olho, hein? O seu conceito, a sua opinião sobre o Bruno Sávio, hein, Batistão? Um abraço, boa tarde, meu querido. Oi, Edu, um abraço pra você, um abraço pro amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. É isso aí, né? Até na tela da Band eu fiz um comentário nesse sentido nos donos da bola, não entendendo por que os torcedores do Guarani estavam arrebentando o Bruno Sávio na partida contra o Náutico, dizendo que ele errou uma bola lá na frente e tal, aí no contra-ataque saiu o gol do Jean Carlos e depois ele marcou o gol de cabeça, meteu na rede, empate em 1-1, quando todos imaginavam, na teoria, de que o Guarani poderia vencer a partida. Então não entendo esse tipo de crítica, porque é isso que você disse aí, né? Ele é o artilheiro da temporada, com esse gol que ele marcou, ele chegou a 7. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Guarani, junto com o Regis, que marcou também 7 gols. Mas é o jogador que mais gols na temporada fez com a camisa do Guarani, marcando, portanto, 8 gols. Futebol, Edu, é jogo de erros. Não tem como não errar. Ele errou o passe lá na frente. E os outros, todos, que poderiam evitar esse contra-ataque, e não evitaram. Então, me parece, assim, um rigor extremo por parte do torcedor do Guarani, cobrando quem não deve ser cobrado. Quem tem que ser cobrado aí é o Lucão do Break, que é o homem do gol, tá dando umas caneladas aí, inclusive nesse jogo aí, errou um gol de cabeça lá inimaginável. Agora o Bruno Sávio não. Bruno Sávio não pode ser cobrado porque ele vem entregando, pelo menos na minha visão, né? E eu penso que ele está entregando dentro do esperado na Série B Zona, com 7 gols marcados até aqui. E tem um outro detalhe. Ele é um jogador que durante um tempo jogou centralizado e eu não gosto dele centralizado. Ele é prejudicado, ele é um jogador de beirada do campo que vem da beirada para dentro, fazendo esse tipo de jogada ele se dá muito melhor do que centralizado. Quando foi colocado o Lucão do Break no time, ele voltou para fazer a atuação dele, né? E ele, consequentemente, vem marcando os gols. Então você está coberto de razão, não tem sentido críticas dessa forma para o Bruno Sávio, que acredito hoje vai, pelo menos tem essa possibilidade de ir na rede, já que ele é um dos 12 jogadores. É uma outra coisa que também chama atenção. O Guarani tem 33 gols no campeonato, é o melhor ataque da competição até aqui, e 12 jogadores diferentes fizeram gols. Então está bem pulverizado. Lucão do Break não vem fazendo os gols, ele não é o artilheiro, mas 12 jogadores diferentes. Eu prefiro assim, né? Porque quando você tem um artilheiro naquele jogo que ele fica muito marcado, não consegue fazer os gols na competição dentro do jogo,
aí não tem jeito. Então é melhor ter um time com vários jogadores marcando gols, inclusive com a participação da defesa. A defesa do Guarani, os defensores do Guarani participaram com gols ou assistência de 66% dos gols marcados pelo Guarani. É muita coisa. Estamos a postos, Edu. Sentir firmeza, fica tudo homogêneo, é isso? Olha, alô, Flávio de Oi? Não, é isso aí, fica homogêneo. É homogêneo, gostei da palavra. Não fica na mão de um só, não fica na mão de um só. Não fica aí, tá? Alô, Flávio de Altorosa, esposa Lúcia. Alô, Marcel. O Marcel avisando no Canadá, tá 23 graus, hein? Alô, Danilo de Piracicaba, diz que vai ser 2-0 Guarani. A família de Grácia, sempre participando do Jardim São Quirino. Alô, Nildo, do Jardim Londres. Sabe quem que apareceu aqui no WhatsApp, ô Jorginho? Sabe quem que apareceu aqui? É a Rosa. A Rosa, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. Beijo, Rosa. Manda um beijo pra Rosa aí, Jorge. Beijo, Rosa. E com este beijo enorme está encerrado o nosso Concentração Bandeirantes. Na sequência vem aí, hein? Vocês ouviram, ele está com tudo, como sempre. O amigo Batista para narrar Guarani CSA e até já. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha bandeirante, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Jornada Bandeirantes. Gosto desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil.
abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Partida marcada para as 4 da tarde, feriadão de 7 de setembro. Guarani joga no Brinco enfrentando o CSA. Jogo importante para as pretensões do time campineiro. 32 graus, calor intenso na cidade de Campinas. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. E a partir de agora, convocação para o maior time do rádio campineiro e as principais vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com as informações do Guarani, repórter Bandeirantes, Marcos Luiz, o Cobrão. Diz aí um abraço, boa tarde, Marquinhos. Pra você também, Batista, boa tarde. Pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani vem de empate no campeonato com o Náutico, joga em casa e necessita da reabilitação. Querem encostar nos líderes do campeonato. Técnico Daniel Paulista, em relação à última partida, fez uma mudança. A volta de Ronaldo Alves. O atleta não jogou diante do Náutico porque pertence à equipe pernambucana e estava suspenso pelo 3º cartão. Com a volta de Ronaldo Alves, Carlão vai para o banco de reservas. Júnior Todinho está em transição. Eduardo Persson e Lucas Cardoso ainda estão em tratamento médico. No confronto das equipes até agora, Batista, 10 jogos, 7 vitórias do Guarani, 2 empates e 1 derrota. Informações do aniversário falando do CSA, diz aí, Marquinhos. É o CSA de Maceió, Batista, do técnico Mozart, que voltou na partida contra o Vila no empate por 1-1. O time está na 11ª colocação, 29 pontos conquistados. Terá de volta Everton Silva. O jogador cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, Cajá e De La Torre são jogadores que estão em tratamento médico. Ótimo trabalho e boa transmissão, Batistão. Valeu, Marquinhos. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla, Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde para você, Batista, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, um jogo importantíssimo para o Guarani. No primeiro turno, o Guarani foi a Alagoas e trouxe um empate, né, de 1-1. E hoje, tá aí a chance de o Guarani encostar mais uma vez no G4. Precisa dos 3 pontos, tá jogando dentro de casa e dentro de casa tem que fazer a lição. Não adianta. Se um time quer brigar por uma das vagas, pelo menos em casa tem que fazer a lição de casa. E tá aí uma oportunidade pro Guarani que, na minha opinião, está bem escalado. E vamos ver, viu, Batistão e ouvintes, qual a estratégia do professor Daniel Paulista. Só lembrando que a grande maioria das vezes tem dado certo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto galopante indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço a você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Jogo de uma rodada já que começa a explicar quem é que briga por o quê. Uma rodada que já sinaliza quais são os objetivos das equipes que estão disputando. Quem quer ser apenas coadjuvante, quem quer ser sobrevivente de permanência e quem quer subir. Daqui para frente, não dá mais para a gente separar as coisas. O Guarani, por exemplo, que faz uma boa campanha e que está sempre ali, ou dentro, ou muito próximo do G4, a partir de agora, com os resultados que vem acontecendo, especialmente com as equipes que estão na sua frente, ele não pode mais se dar ao luxo de perder ponto besta dentro de casa. Então, se a pretensão do Guarani realmente
de brigar por uma das 4 tão cobiçadas vagas, temos que dizer que hoje a vitória é obrigação. Tem que partir para cima e ganhar o jogo para não ter que depois ficar explicando o inexplicável na coletiva de imprensa pós-jogo. E agora o destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa tarde. Grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. O Departamento de Futebol da Ponte Preta anunciou mais uma contratação nesta terça-feira. O meia Matheus Anjos, de 22 anos, que pertence ao Atlético Paranaense, chega por empréstimo a Macaca até o final da Série B. Anjos passa por exames e, se aprovado, assina contrato com a Macaca. O jogador é o 15º reforço da Ponte para a disputa da Bezona. A Alvinegra só joga no sábado, às 11 horas da manhã, contra o Cruzeiro na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Rafael Santos, lateral esquerdo, não pode jogar por questões contratuais. Marcelo Hermes deve ser o titular. E a dúvida fica no meio-campo, se Leonaldi vai reunir condições de jogo ou não. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Batista. Valeu, muito obrigado para você, Lupe. Um abraço também. Daqui a pouco a bola vai rolar. Partida marcada para as 4 da tarde no Estádio Brinco de Ouro, Guarani CSA. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um abraço a você mais uma vez, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. A Brasileira da Série B, tudo partidinho. Olha, tem partida rodada que nem terminou ainda. E que vai ter jogo hoje, olha, a coisa tá camuflada, viu? Joelso, faz favor, Joelso, telefone pra você, muito obrigado. É o seguinte, 23ª rodada, tivemos ontem, Avaí 3, Vasco 1, Lisca, hein? Lisca vai ficar mais doido ainda que esse Vasco, hein? O Vasco não vai. O Getúlio 1-0 o Avaí, o Morato empatou pro Vasco, Bruno Silva 2 ao Avaí e Jonathan 3-1 para o Avaí. Hoje pela manhã, Brasil de Pelotas e Confiança empataram 1-1, Williams para o Confiança e Rildo empatou para o Brasil, mas não é aquele Rildo que jogou na Ponte, não, esse é outro Rildo. Teremos às 19 horas Curitiba e Brusque. E às 21h30, atenção, vai ter um jogo hoje, 21h30, mas é da rodada anterior. Goiás e Cruzeiro, aí sim vão fechar a 22ª rodada. Continuando aqui com a 23ª rodada, essa que o Guarani vai jogar, tá abrindo aí. Teremos sexta-feira, às 19h, Barradão, Vitória e Remo, 21h30, Vila Nova e Náutico. No sábado, disse o Lupe, 11 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Cruzeiro e Ponte. Às 16h30, Botafogo e Londrina. Mesmo horário, Sampaio Correia e Operário. E no sábado, 21 horas, CRB e Goiás. Aí sim vai fechar a 23ª rodada. Meus amigos, deixa eu ver aqui, 20ª, faltam exatamente 16 rodadas, contando com essa, evidentemente. 16 rodadas para terminar o Brasileiro da Série B. Em termos de Brasileirão, 2 jogos hoje, hein? Corinthians e Juventude, 21h30 na Neoquímica Arena. No mesmo horário, Chapecoense e Fluminense. Meus amigos, nossa equipe técnica, Joelso Cardoso, Alexandre Almeida, Gil Kleber e Gilberto Sufi. O nosso WhatsApp para você participar é o 97102 1493, o seu nome, bairro, ou seu nome ou sua cidade no Giro do Placar. Vamos registrar com muito prazer e no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Trânsito. A rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 48 e 23, sentido capital, tem trânsito proibido para caminhões na tarde desta terça-feira. Os caminhões devem utilizar a rodovia Anhanguera. As duas rodovias, neste momento, têm tráfego fluindo, tanto no sentido capital quanto no sentido interior.
Consórcio de serviços, a Embracon tem. Viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação. embracon.com.br. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decor em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no Zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo brasileiro. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre! Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 2, Matheus Ludic. 3, Thales. 22, Ronaldo Alves. 20, Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 32, Rodrigo Andrade. 10, Andrigo. 11, Bruno Sávio. 99, Lucão do Break. E 94 para Júlio César. Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo. Bruno Sávio, Lucão do Break e Júlio César. No banco, 27, Gabriel Mesquita. 42,
22 Titi, 50 para Carlão, 36 Eliel, 23 Índio, 8 Tony, 78 Regis, 7 Matheus Souza, 17 Pablo, 29 Alan Victor, 35 Renanzinho e 71 para Maxwell. Azul e branco é o CSA. É o CSA do técnico Mozart. 1, Thiago Rodrigues. 25, Yuri. 30, Matheus Felipe. 3, Lucão. Meia dúzia, Hernandes. 5, Giovanni. 7, Silas. 27, Gabriel, capitão do time. E 21 para Marco Túlio. 99, Yuri Castilho. 22, Bruno Mota. Thiago Rodrigues, Yuri, Matheus Felipe, Lucão e Hernandes. Giovanni, Silas, Gabriel e Marco Túlio. Yuri Castilho e Bruno Mota. No banco, Lucas Frigieri, 12. 4 para Fabrício. 3, Wellington. 14, Everton Silva. 20 para Gabriel Tonini. 8, Ian Rolim. 17, Reinaldo. 18, Aylan. E 23 para Nilson. Arbitragem do jogo. O árbitro é do Espírito Santo, Diógenes José Padovani. Assistente 1, Fábio Ramires. O número 2, Wanderson Zanotti. E no VAR, Caio Max Vieira. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Tarde ensolarada em Campinas e um jogo importantíssimo para o Guarani, né? Para as pretensões do clube, não pode deixar o G4 se distanciar. E tá aí uma oportunidade do Guarani encostar um pouco mais. Vem de um resultado que, é claro, apesar de tudo que aconteceu dentro da partida, o resultado do empate com o Náutico não foi um resultado ruim. Mas o Guarani precisa fazer a lição de casa. E tá aí a oportunidade, tá enfrentando o CSA, né? O CSA que tem o treinador agora conhecido do torcedor alagoano, que é o Mozart, né? Ele deu uma organizada, a última partida empatou, vem de um empate. E o Guarani precisa, e eu vou ficar aqui de olho na estratégia de jogo do Daniel Paulista. O Guarani normalmente encurrala o seu adversário no seu campo de defesa, vai para cima, busca o gol a todo momento, e hoje não pode ser diferente. Claro e óbvio, com atenção. Na última partida tomou um gol de contra-ataque porque se desorganizou, mesmo com um jogador a mais. Então o Daniel deve ter ajustado isso, e eu vou estar aqui torcendo para que o Lucão do Break faça um grande jogo hoje. Está merecendo, está precisando, está recebendo as oportunidades. As coisas não têm acontecido positivamente, aliás... no último jogo em casa contra o Operário fez gol, participou de algumas jogadas, mas precisa melhorar, o torcedor quer mais do Lucão e ele pode dar mais, porque tem condição. Agora, precisa uma estratégia para que isso aconteça dentro do jogo. Ronaldo Alves recebe uma oportunidade novamente como titular. Para mim ele é o titular do Daniel Paulista. Poderia ter mantido o Carlão, mas ele volta com o Ronaldo Alves e não está errado. Eu também escalaria o Ronaldo, vem numa crescente e deu uma liga legal, né? Ali com o Thales, os dois zagueiros do Guarani. No mais, tá bem escalado o Guarani. E olha, Tigrão, tô confiante, hein? Acho que tem vitória do Guarani nessa tarde lá no Brinco. E pra você, Tiger? Não, tem a obrigação, Gleger, de vencer. Eu acho obrigação se estiver realmente pensando em acesso, em brigar em cima. Se quer fazer uma campanha tranquila, uma campanha de manutenção na Série B para o ano que vem, aí o empate é somatório, é sempre somar. O time já tem 34 pontos, já adiantou bem essa questão de permanência, mas o Guarani briga em cima, né? O Guarani está muito próximo da zona de classificação e em função disso, logicamente, que tem que ganhar um jogo desse tipo contra um adversário que já teve muito melhor na competição, que tem desfalques, que tem 29 pontos, que se não começar a ganhar também de novo, daqui a pouco está enrolado aí as voltas com o bloco lá de trás, com o problema do rebaixamento.
E, evidentemente, em cima disso, é uma partida onde o Guarani tem que fazer prevalecer o aspecto campo, a sua melhor classificação, o seu melhor elenco e até as suas pretensões maiores também de chegar à primeira divisão no ano que vem. Com todo respeito ao CSA, que é uma equipe simpaticíssima, de uma cidade linda, de um estado espetacular como é Alagoas, mas não dá para comparar futebolisticamente falando, em termos nacionais, a história do CSA e do Guarani. Mesmo assim, é uma equipe que vem aí, outro dia mesmo, frequentando o Série A, que monta bons times, mas que esse ano vai tendo muita instabilidade. Por isso eu acho que o Guarani deve jogar, e para mim, o Carlão é muito mais zagueiro do que o lento Ronaldo Alves, que começa a partida hoje. É uma questão de ponto de vista. Tomara que ele vá muito bem no jogo, mas na minha opinião, o Guarani estaria muito melhor servido com o Carlão do que com o Ronaldo Alves, meu caríssimo Carlos Batista. Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil, e Gleger Zorzin traçaram as possibilidades de Guarani e CSA, que vão medir forças no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Vamos para mais uma rodada da competição. O Guarani que vai enfrentar o CSA e depois vai ficar um longo tempo inativo nessa tabela doidivana do Campeonato Brasileiro da Série B até o derby no dia 17. Então joga hoje, que é dia 7 de setembro, e fica 10 dias parado para enfrentar a Ponte Preta, um grande clássico do futebol do Brasil, no dia 17. E 21h30 esse jogo, né, Batista? O horário é horroroso, né? Aí realmente arrebentou o cabeçote, né? Vamos para um minuto de silêncio. A saída de bola pertence à equipe do Guarani. Lucão do Break já está ali no centro do gramado. Homenagem às vítimas do novo coronavírus. Os nossos sentimentos a todas as famílias que lamentavelmente perderam um ente querido por causa da pandemia. Árbitro, a bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre. Rolou, Júlio César partiu, pé direito, bateu para fora pela linha de fundo. Experimentou da intermediária, time do Guarani começa atacando, Júlio César, bola para fora, é tiro de meta para o CSA bater. É o típico lance já para testar o goleiro adversário, né, Batista? Porém não levou sorte, a bola saiu, foi embora, primeiro tiro de meta, 0-0 o jogo. Mande as suas mensagens para o nosso WhatsApp 971021493 71021493. Participe, mande para cá a sua mensagem. Legal demais. Diga aí o que é que você está fazendo nesse feriadão de 7 de setembro. E, se possível, coloque o local onde você está. Bola recuada, Ronaldo Alves para Rafael Martins. Ele sai dominando com os pés, tocando para Bruno Silva, atrás para Ronaldo Alves. Levou com a perna direita, sai jogando lá atrás o time campineiro. Placar de 0-0, comecinho da partida. Tenta a tabela por dentro, tabela errada. Retoma o time do CSA lá atrás do campo de retaguarda. Rocha Autopeças há 29 anos. Oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Bola no campo de ataque, domina Lucão do break para Rodrigo Andrade, para Bruno Silva, outra vez para Rodrigo Andrade, ele recua, chama Ronaldo Alves pela metade da zaga, recolhe, domina, tocando na zaga central pela direita, Thales na frente para Rodrigo Andrade, para Bruno Sávio, deixou a bola passar, partiu Ludic, meteu o pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão da área e vai lá pro outro lado, para a linha lateral. Saiu em arremesso pela direita no campo de defesa para o time do CSA. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral, decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Batista. Oi, Gleger, pode falar. Não, só um detalhe, né? O gramado do Brinco de Ouro tá um espetáculo, hein? E, olha, há muito tempo que eu não vi um gramado desse jeito aí. Maravilhoso, espetacular. Parabéns aí aos irmãos alemão, né? Que cuidam do gramado do Brinco, que tá um espetáculo. É uma pena, né, Gleger? Por causa da pandemia, você não pode estar presente no Estádio Brinco de Ouro, porque senão você poderia experimentar a grama, não é isso? Ah, sem dúvida nenhuma. Essa daí tá dando vontade. Aliás, tá dando vontade até de voltar a jogar. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo do UPA do Carlos Lourenço, e Rua Armando Frederico Renganeschi, 168 no Ouro Verde em Campinas. Cirúrgica Popular. 4 minutos, comecinho da partida, calor intenso, 32 graus. 32 está marcando o termômetro, mas a sensação térmica, no mínimo uns 35 dentro do gramado, porque embora a tarde vá caindo, mas o sol continua muito forte em Campinas. É, e a carequinha do árbitro aí tá brilhando, hein, Batista? Sim, e do Moser, técnico do CSA também. Também, né? também. Desprovidos ali de cabelo, Batista. O sol abrasivo está ali cristando a cabeça do Mozart. Sai jogando lá atrás o time do CSA. Você tá com o seu telhado coberto, não é isso, Greg? Não tem perigo aí, pode ficar no sol que não vai cristar. O meu gramado está igual o Brinco de Ouro. Vem pro campo de defesa, domina lá atrás, Matheus Felipe para Lucão. Olha o CSA, o zagueiro do CSA chama Lucão e o atacante do Guarani é Lucão também. Então sempre que falar Lucão, você que está ouvindo aí a transmissão, é o Lucão do CSA, tá bom? Quando for o Lucão do Guarani, eu vou falar sempre Lucão do Break. É para diferenciar, sabe como é, né? Olha a recuada, vem lá atrás, Thiago Rodrigues, goleiro. O time do CSA toca a bola lá atrás. Guarani não tem marcação alta. Vem pela esquerda, Yuri Castilho tenta a passagem, a bola vai para a linha lateral. Ele queria o arremesso, o árbitro viu que ele tocou na bola, arremesso pro Guarani. Matheus Ludic cobra, autorizado, soltou na frente para Lucão do Break, marcação em cima dele, a bola volta, Bruno Sávio tentou dominar, perdeu, recupera, vem Giovani, tira, Ludic chegou recuando, Rafael Martins vai dominar lá atrás dentro da sua grande área com os pés. Já tinha marcado o árbitro uma falta para a equipe do CSA no campo de ataque. A falta pela esquerda, a falta do Rodrigo Andrade, Marcos Luiz. Ele chegou atropelando, né, Batista? Por sorte, ele não está pendurado, o jogador do Guarani, mas foi apenas advertido verbalmente pelo árbitro. E aqui agradecendo a confiança, a nova parceira da Rádio Bandeirantes, a Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência voltada para a recuperação de fachadas estruturais prediais. Acesse azcompany.com.br ou então chame pelo zap 19, o código de área, e o número 984 33 43 44. AZ Company Engenharia. Thales domina, soltando para Ronaldo Alves, recorre, toca a bola de perto da esquerda, pois não, Marcos Luiz, pode falar. O Alexandre, nosso sonoplasta, está dizendo o seguinte: como o CSA do Nordeste, essa coisa toda, pode ser Lucão do forró e Lucão do break no ataque, Batista. Boa, sensacional, hein? Lucão do forró ficaria legal.
Bola para fora, para a linha lateral. É arremesso para o time do Guarani. Ludic pela direita. Não, o árbitro marcou uma falta. É falta pela direita e o Thales é quem vai cobrar a falta para a equipe do Guarani. Autorizado. Vai para a bola. Bola ali, rente à linha lateral. Bateu o Thales para Bruno Silva. Domina no campo de ataque. Ele centraliza. A jogada vem para Andrigo no círculo central. Abriu na lateral para Bidu. Ele penteia a bola com o pé canhoto. Rola atrás. Chamando o Ronaldo Alves para Thales pela direita. Domina, ajeita para fazer o passe longo. Abriu na ponta canhota para Júlio César. Domina, gira o corpo em cima da marcação. Cruzou. Lançou na linha de fundo. Bola enfiada com muita força. Vai para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o CSA. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezone aqui, Brinco de Ouro em Campinas, Guarani 0, CSA 0. Hoje pela manhã, Série B, Brasil de Pelotas 1, Confiança também 1. Alô Lucila, nossa grande amiga do Jardim Ondina, sempre nos ouvindo aqui, a família toda, né? O Oswaldo Primo no Castelo, o Sérgio tá na Vila Industrial e tem mais aqui da família dela. A tia Maria e o filho Márcio estão fazendo aniversário hoje e amanhã a sobrinha Jaqueline estará completando 19 anos. E quem tá te mandando um grande abraço, Batista, é o Rui, lá em Leme. O Rui não perde nenhum programa seu da TV, Batistão. Bandeirantes. Valeu, Rui, grande abraço. E vem o Guarani, Andrigo, pé direito, cruzou na área. Chega o zagueiro, tirou a bola, voltou, Andrigo, aparou o rebote, dominou, soltou para Bruno Sávio, para Andrigo. Recolheu, tentou, passe curto, a bola tocou no adversário. Vai para a linha lateral, mas o arremesso é do CSA. O último a tocar da bola foi o jogador do Guarani. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Alô, Rui, em Leme, sempre curtindo o programa. Futebol da região, matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debates. Participe das enquetes pelo nosso WhatsApp 971021493. Bola no campo de ataque com o Andrigo, domina, soltando para Lucão do Break pela meia direita, tentou girar, falta. O árbitro parou, marcou falta pela direita, campo de ataque, falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. Ele tentou girar, né, Batista? E o árbitro já marcou ali a falta a favor da equipe do Guarani. Chega ali o Thales, reclama muito com a arbitragem, pedindo cartão para o jogador do CSA. E o Rodrigo Andrade vai para a cobrança. Cobra, vem o time do Guarani, domina, Ronaldo Alves para Bidu, recolhe, vai para o passe de perna esquerda para Lucão do Break, chega bem lá atrás para afastar Matheus Felipe, tira o time do CSA, tenta o contra-golpe, bola para fora para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, favorável ao time do Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:30, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezone aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0, Edu. Ainda a Série B, 19 horas, Curitiba e Brusque. Olha aqui, descarregando o nosso WhatsApp aqui. Deixa eu ver, alô, de Jaguariúna. As meninas Nicole e Natália Bugrinas curtindo a nossa transmissão. Muito obrigado, Nicole e Natália. O Alexandre Fernandes do Parque Industrial. O Acácio de Valinhos. Manda um abraço pro Arthur da Chácara da Barra. O Alexandre do Cambuí, gostou do cabelo do Greger. De Cosmópolis, o Nelson Carvalho. O Gleison fez ontem 25 anos. Um abraço, Gleison. Felicidades. E o Jason tomando aquela ceva com o sogro Silvio. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes Campinas, AM 1170, Bandeirantes Ribeirão Preto, AM 1270. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola levantada no campo de ataque, vem Bidu, meteu o pé canhoto, cruzou na área, Bruno Sávio de cabeça em cima do zagueiro, tirou, Ludic de cabeça, tocou para Júlio César, vai para a área, Lucão do Break, não conseguiu pegar.
Esticou a perna, corpo mal posicionado do Lucão do Break. Não conseguiu acertar a bola. Passes de cabeças dentro da grande área. E aí o arremate horroroso do Lucão do Break, Marcos Luiz. Na verdade, além de estar com o corpo totalmente torto, mal inclinado, ele errou a bola, né, Batista? Ele perdeu ali o tempo da bola, chutou o vento. Melhor para o CSA, primeiro tempo 0-0. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Se manda Yuri Castilho, o time do CSA chega na entrada da grande área, toque por dentro, voltou Castilho, meteu o pé canhoto, cruzou na área, Bidu. Chega de cabeça para tirar, a bola sobrou com Júlio César, domina, recua, chama de novo e Bidu. No fundo do campo, bateu de perna, canhota, levantou para Lucão do Break, marcação por trás do corpo dele, a bola vai para a linha lateral, é arremesso para o time do Guarani. É tempo de análise, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. 13 minutos iniciais, 0-0, quem inicia melhor o jogo em Tigrão? Não, ninguém tá melhor não, o Guarani tá ficando mais com a bola, teve uma grande oportunidade aí com o Lucão, mas é aquela história, né, o Lucão deu uma furada gigante aí, né, a perna dele caiu lá no CT. Não pode perder um gol desse. Então, uma única chance. Olha o Guarani aí. Domina o Guarani, Andrigo faz o passe para Lucão. Ele saiu da bola, Bruno Sávio vem pela lateral da grande área. Chega a marcação de Hernandes, a bola vai para a linha lateral. Saiu em arremesso, o Bandeira pegou um toque do Bruno Sávio. Portanto, é arremesso para o CSA. Diz aí, Tigrão. Então, e o Guarani tem uma estratégia que complica bastante as coisas para o CSA. Aliás, o Guarani está ligeiramente superior, se levarmos em consideração que ele já teve uma boa chance, o CSA não. Mas o mérito do Guarani, que complica sobremaneira a vida do CSA na partida, é essa marcação lá na saída de bola, né? Ele está abafando, ele está sufocando o CSA dentro do seu campo. E aí dificulta demais a saída de bola, a bola é rifada e invariavelmente ela acaba sendo devolvida para o adversário, no caso o Guarani. Então o CSA tem muita dificuldade para se articular saindo de trás pela marcação empreendida pelo Guarani. Então, se conseguir com essa temperatura toda, com desgaste, com a perda de líquido, manter esse expediente aí, fatalmente vai tomar uma bola fatal aí na saída da equipe alagoana. Duro é manter, é complicado conseguir manter este ritmo de marcação forte dentro do campo do adversário pelo desgaste físico. Mas começa bem o Guarani, às vezes me parece um pouquinho ansioso demais, às vezes com um pouquinho de pressa a mais, mas começa com muita energia, com muita intensidade a partida. E já poderia ter balançado, não fosse, mais uma vez, a falta de perícia do gloriosíssimo Lucão do Break. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá! Mais de 40 lojas. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Ronaldo Alves domina no campo de defesa, sai rolando curtinho para Andrigo pela esquerda, ele gira em cima do próprio eixo, não faz o passe na frente, prefere o recuo para Thales, domina pela zaga central, solta o jogo para Ludwig na lateral, dá um toquinho para Bruno Sávio, para Ludwig, ele passou pela meia direita, foi para o solo, reclamou da falta, o árbitro nada marcou, bola com CSA, tentou sair jogando, soltando o jogo na frente para Bruno Mota, a bola volta para a linha lateral, vai saindo, a bola saiu, é arremesso para o Guarani no campo de defesa pela direita. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0. Sim, Brasileirão, hein? 21h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Juventude. Alô, Elis Gonçalves, diz vai ser 2-1 pro Guarani. O Emerson de Cotia falou que o Carlão não tá jogando porque tá pendurado com 2 amarelos, preservado pro derby. E o Tião de Monte Alto, nosso muito obrigado. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Domina
o time do Guarani, vem pela direita, Thales, rolou, rasteirinho para Ludwig, para Andrigo, lá dentro da grande área, vem Rodrigo Andrade, furou a marcação, pé direito, cruzou na área, em cima da cabeça do zagueiro, voltou Ludwig, limpou, dominou, penetrou, vai para a área, caiu, levantou, a bola voltou, Bruno Sanfio não conseguiu pegar, tira Hernandes, a bola sobrou no contragolpe, vem o Yuri Castilho, meteu o pé direito, lançou para ninguém do CSA, saiu Rafael Martins com enorme facilidade para dominar com os pés. Gleger Zorzin, 17 primeiro tempo. Placar de 0-0. Quem está melhor do jogo para você, Gleger? Guarani ligeiramente melhor, Batista, mas tem que continuar aí. Fazer um pouco mais dessa saída de 3 com o Bruno Silva, adiantando um pouco mais os laterais. Rodrigo Andrade precisa pisar um pouco mais na área. Vai lá. Domina o time do Guarani, bola levantada, Bruno Sanfio, sobrou na área, Júlio César, recolheu, limpou, tentou o drible, perdeu, recupera o CSA, seguindo o Gleger. Então, o Lucão do Break, todas as vezes que o Guarani tenta jogar por dentro, ele não está conseguindo fazer esse pivô, não está conseguindo segurar a bola, né? E o Guarani sempre muito perigoso pelas laterais, com a chegada do Bruno Sávio pelo lado direito, e sempre sendo assessorado ali pelo Ludwig, Júlio César lá pelo Bidu, precisa um pouco mais, soltar um pouco mais, botar um pouco mais de pressão. A saída de 3 é importante demais. O Guarani já tentou evoluir algumas jogadas e precisa continuar fazendo, porque tem o desencaixe de marcação, e parar de ficar insistindo toda hora por dentro. A marcação do CSA é muito fechada ali, congestiona demais, é um time agrupado. Caminho para o Guarani é pelas laterais, Batista. Dos que estão jogando, apenas Lucão do Break está pendurado. Se tomar o cartão, está fora do derby no dia 17. Outros 2 estão pendurados, Carlão e Eliel, mas estão no banco de reservas. E por falar no banco, o Daniel Paulista e o seu auxiliar, o Daniel Cerqueira, também, né, Batista? 33 gols tem o time do Guarani na competição em 22 partidas, média de 1,5 gols por jogo, uma média espetacular. E vem o CSA, domina Hernandes pela esquerda, rola rasteirinho, vem buscando Silas, ele bate de perna esquerda, rolando, tocando na frente, vem pra bola Yuri Castilho, por dentro pegou de volta na passagem pela esquerda, vai Marco Túlio pra linha de fundo, dominou, partiu, levou em cima da marcação, Thales com ele, a bola escape, vai fora. Pela linha de fundo em escanteio pro CSA bater. O Thales queria o toque do jogador Marco Túlio, mas o zagueiro do Guarani foi lá e tocou por último na bola, né? Ganha escanteio, a equipe do CSA tá chegando ali pra cobrança. Tem o Marco Túlio, tem o Gabriel também, que é o capitão do time, ele que vai bater, Batista. Escanteio, 20 minutos passados, primeiro tempo. Escanteio, partiu Gabriel, pé direito, levantou na área, subiu Rafael Martins de soco. Cerrou o punho, deu na cara da bola, mandou para a linha lateral. É arremesso para o time do CSA bater, não tem pressa. Yuri vai caminhando lá pela direita, o lateral do time do CSA para fazer a reposição. Vai cobrar o arremesso para o time alagoano, 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Autorizado, vem para a bola, tomando posição. Yuri vai cobrar o arremesso, lançou para Gabriel, outra vez para Yuri. Tentou o cruzamento na área, subiu lá atrás, Ludwig de cabeça, afasta, tira, a bola caiu com Bruno Silva, estoura, bate, levanta no campo de ataque, vem lá atrás, Lucão recolhe, domina, sai jogando pela direita, Lucão do Break para fazer a marcação, e aí o Lucão, zagueiro do time do CSA, recua para a entrada da grande área para Thiago Rodrigues, ele domina, entregando para Matheus Felipe, virando pela esquerda para Hernandes, volta no Matheus Felipe, sai jogando lá atrás do campo de defesa, ele perto da direita para Lucão, zagueiro trabalha na defesa do time alagoano, ajeita o time azul e branco para fazer o lançamento, bola metida no campo de ataque pela meia direita, vem para a bola, Marco Túlio, gira o corpo, toca por dentro para Silas, limpou o pé direito, bateu, vai embora! Na bola, Rafael Martins, desvio, tirou, defendeu, jogou para fora pela linha de fundo, batida de perna direita, pancada de Silas, a defesa no canto baixo direito, Rafael Martins, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio pro CSA bater. Falhas de marcação, primeiro do Rodrigo Andrade, depois do Bruno Sávio, escanteio, Gabriel bateu.
Gabriel bateu perna canhota, levantamento, Marco Túlio na área, tirou a defesa, a bola voltou, bateu de perna direita, Giovani, a bola em cima da marcação, volta dentro do círculo central, lançamento, bola aberta pela direita, vem Bidu para afastar, a bola volta, sobra pela direita. Passe errado, sobrou fácil lá atrás, vem dominando o Bidu no campo de defesa, Gleger Zorzin. Você que é o especialista, o grau de dificuldade, conceito e definição, defesa do Rafael Martins. Depois esse ataque dominou, Bidu rolou na área. Bruno Sanfi não conseguiu chegar, chegou limpando a área, tirando e afastando o Lucão, a bola vai para a linha lateral em cobrança de arremesso. Bidu autorizado, cobrou, tocou na esquerda para Bruno Sanfi, voltou para Bidu, Bidu para Andrigo Bae, beira ideia do campo, toca para Bruno Silva, na frente para Andrigo, não, o passe não se completou, pois não, Gleger. Olha, Batista, não dá para bobear, né? A bola estava fora, muito fora, e o Rafael foi, mesmo com dificuldade, ele não faz a defesa com o movimento correto. Você vê que a bola passa por baixo do braço dele, mas não dá pra ficar dando sopa pro azar, né? A bola ia sair, pô. Aí dá o escanteio pro adversário. Então, na minha opinião, errou o Rafael. Tem que estar mais atento, pô. Isso é posicionamento. Como é que a bola tá vendo que a bola vai fora, deixa fora e acabou, ponto final. Beleza? Então, eu acho que ele errou no lance, na execução. Conceito dele, 4,5. Ele tinha que recolher os braços, é isso, Gleger? Ou recolhe o braço ou só acompanha. Era muito fora. Nós tivemos um ângulo aqui, quase 1 metro de distância. Não dá, pô. Deixa a bola ir fora, calma, tranquilo. Não foi um chute tão violento. Precisa ter essa percepção aí dentro do jogo. Está concentrado na partida, deixa, recolhe o braço, a bola vai fora. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Caído o jogador do Guarani, o árbitro paralisa para marcar uma falta para o time do Guarani bater pela direita, campo de ataque, Marcos Luiz, o Cobrão. No Matheus Ludic, né, Batista? Nada de mais grave com o jogador, Rodrigo Andrade já cobrou. A Z Company Engenharia vai revitalizar o centro de Campinas. O primeiro prédio a entrar no programa é o famoso edifício Anhumas. Todos os edifícios desta área central, independente das condições financeiras, poderá entrar no programa. Entre em contato e saiba mais. Acesse azcompany.com.br ou então chame no Zap 19, o código de área, e o número 984 33 43 44. AZ Company Engenharia. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, estádio Brinco de Ouro em Campinas. Guarani, 0, olha o time do Guarani, Andrigo. Para Júlio César, rolou para Lute, que chega a marcação, tira a bola, voltou com Júlio César, que agora atua pela direita no campo de ataque, fez uma troca de posição com Bruno Sávio para Lute, que passe errado. Placar, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0, Edu Pinheiro. Olha, ontem Avaí 3, Vasco 1, hoje pela manhã, Brasil de Pelotas 1, Confiança 1, 20h30 hoje tem Goiás e Cruzeiro. Sabem que tá com a gente aqui? O MacGyver Oliveira do Jardim Nova Europa, o Edu Xará da Vila Nova, aliás, Vila Boa Vista, o Jonas de Jesus e o Caçarato de Hortolândia, mandando um abraço para os amigos lá da Padre Anchieta. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É, MacGyver, assisti muito na televisão, gostava demais. Você gostava quando ele colocava aquela correia no motor fazendo com meia de mulher, Batista? Como é que era? Meia fina? Eu gostava que ele com chicletes e um clips
Sim. Ele fazia uma bomba. É verdade também, é verdade. Domina o time do CSA, se manda no campo de ataque, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Boa marcação lá atrás, chegou para tirar, afasta o time do Guarani no contragolpe, vem Silva, vem Bruno Silva, passe errado, tirou, afastou, Yuri, lançou pela ponta direita, se manda para Gabriel, fez o passe, lançou na área para Marco Túlio, a bola passa por ele. O último toque foi do zagueiro do Guarani, a bola saiu. Escanteio pela direita, escanteio para o CSA bater. E reclamação tremenda do técnico Moza, né? Da equipe do CSA. Ganha escanteio. O xerife do time, Batista, é o Gabriel, capitão, ele que vai bater. 27 minutos e meio. Placar de 0-0. Brinco de ouro, 32 graus, temperatura alta. Escanteio, Gabriel na batida, levantou na área. Passa por toda a extensão da grande área. Ninguém do Guarani para pegar a bola. Ela sobrou com o CSA. Simone Hernandes vem pela esquerda para fazer o passe. Bate de perto a canhota. É o Giovani. Levantou na área. Vem Bidu de cabeça. Tira. Mandou para fora para a linha lateral. É arremesso pela direita para o time azul e branco. Gabriel para Marco Túlio. Dominou. Entrada na área. Pé canhoto. Bateu para o gol. Rafael Martins. Embaixo pela esquerda. Pegou firme. Sem rebote, Marquinhos. Agora mostrou que tá ligado, né? O goleiro Rafael Martins, com tranquilidade, praticou a defesa e pediu calma pra rapaziada ali atrás. 0-0, Batista. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho para ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Domina no campo de ataque o time do CSA, Yuri Castilho. Recolheu, girou, abriu na lateral. Hernandes se manda pela esquerda, dá um tapinha na bola, foi pro solo. Reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. Vai pra bola, domina Yuri Castilho. Gira, toca pra Hernandes, volta a bola pela meia canhota. Trabalha Giovani para fazer o passe recuado em cima da risca na metade do campo para Lucão, zagueiro. Ele de perna direita, troca a bola de lado, vem para Matheus Felipe, ele ingressa no campo de ataque, se manda pela meia. Ninguém marca, lançou para Marco Túlio por dentro, vem para a batida, vai embora para fora pela linha de fundo. Houve um desvio. Outra vez Bruno Mota arriscando, bateu da entrada da área de perna canhota, a bola desviou, foi embora para fora pela linha de fundo, saiu. Não tocou em ninguém não, hein? É tiro de meta para o Guarani bater. Reclamação dos jogadores do CSA. Nada a ver, Batista. Não tocou em ninguém, como você disse. Só tiro de meta que o Rafael Martins vai bater. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 971021493. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0. Ainda a Série B, 19 horas, Curitiba e Brusque, às 20h30 tem Goiás e Cruzeiro lá em Goiás, em Goiânia. Olha, de Salvador, o Paulo Ridolfi, de Tietê, o Diogo Zap, de Tefé no Amazonas, o Rodrigo, o Edson Coelho da Vila Lemos e o Gilberto Silvaíro Doratioto, sempre conosco. O jogo está paralisado para hidratação. Funciona assim: quarto árbitro fica com um termômetro. Se ficar o termômetro mais de 10 minutos, acima de 28 graus, o jogo tem que ser paralisado para hidratação. E eu aproveito para ouvir os comentaristas da Rádio Bandeirantes, começando com você, Tigrão. Placar 31 minutos, placar de 0-0. Alguém mereceu gol no jogo até aqui? Olha, equilibrado o jogo, hein? Equilibrado, o CSA deu uma equilibrada, erra bastante passes. Tenta às vezes um passe comprido, que o time me parece não ter qualidade para isso, né? O Hernandes não é jogador para ficar dando passe comprido, né? Levanta o braço, sinaliza que vai botar
40 metros e erra, só para dar um exemplo. Mas equilibrou a partida. O Guarani não tem mais aquela marcação alta na saída de bola. Consequentemente, o CSA consegue trabalhar um pouquinho melhor ela e, obviamente, conseguiu com isso equilibrar a partida. Então, deu escanteio, sim. É que ele parou para hidratação, né? E agora um lance aí agudo, sempre a bola parada responsável por 70% dos gols. Bola parada, escanteio para o CSA, cobrança na área, Rafael Martins. Chegou espalmando, tira, mandou para fora, para a linha lateral, escanteio batido, muito fechado na pequena área, tirou Rafael Martins, escanteio pela esquerda para o time do CSA cobrar. Já tem pressa, Hernandes cobra, soltando a bola pela esquerda, o Lucão domina, recua, toca o jogo lá atrás, vem dominando o Thiago Rodrigues com os pés, o goleiro da equipe do CSA, o mascarado goleiro do CSA. A bola pela direita, Matheus Felipe, troca de lado, toca a bola pela esquerda, vem para Lucão. E para você, Gleger, estamos com 33 minutos neste momento. Algum time merece gol aí por aquilo que apresentaram até aqui? Não, Batista, não merece gol, mas o CSA melhorou no jogo, hein? Nesse momento o CSA é melhor. O Guarani erra muito a transição, erra muito a recomposição lenta. O Guarani tá meio estranho, né? Tudo bem, tá quente, tá calor. Viu que o pessoal teve a paralisação agora para hidratar um pouco. Mas o Guarani sem aquela intensidade de sempre jogando no brinco de ouro. Não pode deixar o CSA gostar do jogo, não. Teve algumas chegadas, tá aproximando, tá subindo as linhas. O Guarani tem que estar muito atento. Nesse momento da partida, o CSA é melhor. E o desempenho do Guarani como mandante em 11 jogos são 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. 15 gols marcados e 12 gols sofridos. Então 5 vitórias em 11 jogos. Ou seja, o Tigrão que é bom nessas contas, mas não dá nem 50% de aproveitamento em casa, né? 40%, eu acho que é isso. Então realmente um desempenho muito abaixo. Time para subir tem que rodar aí acima de 70% de aproveitamento nos jogos como mandante. E claro, fora de casa vai ter que beliscar uma vitória aqui, outra ali. Guarani não tem uma campanha ruim não fora de casa, mas em casa está deixando a desejar. Pois não, Tigrão? Quantos jogos em casa? 22. 22? Isso. E quantos empates e quantas vitórias? 9 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Não, foi 11 jogos em casa. Somou 34 pontos. A campanha total. 66 pontos disputados. Não, é o seguinte. A campanha em casa, o desempenho como mandante, são 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. 54,5%. Perfeito. Então esse é o aproveitamento do Guarani. Então de 54 para 70, tá realmente devendo muito. Então a campanha na Série B, 22 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. A campanha geral, sendo que dessas 9 vitórias, 5 vitórias foram em casa. Melhorou muito, estava pior que isso. Cruzamento, vem o time do CSA, dominou, Yuri Castilho matou no peito, pé direito, bateu, a bola foi desviada dentro da grande área, apareceu Andrigo, tirou e afastou, a bola volta reboteada, o árbitro parou, marcou uma falta para o time do CSA, falta pela esquerda, campo de ataque, falta para o time do CSA bater. E só nessa matemática aí, Batista, a gente ainda tem pela frente 16 rodadas, correto? 16 rodadas, das 16, o Guarani tem que vencer 10, né? Somando-se aí mais 30 pontos com o que tem para buscar o acesso. Matemática simples é mais ou menos essa aí também, né, Batista? Falta, Silas vai bater 36 minutos, o time do CSA vai na bola parada. Até aqui 0-0, autorizado.
refugou o Silas, Gabriel bateu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, tira, afasta Bruno Sávio. A bola sobrou, reboteada pela esquerda, domina Bidu, se manda, cruza a linha demarcatória da metade do campo, passe para Rodrigo Andrade, ele gira o corpo para escapar da marcação, conseguiu toca atrás para Bruno Silva, ele domina batendo de perna direita, recua para Thales, de perna direita, volta a bola para dentro do círculo central para Ronaldo Alves, para Rodrigo Andrade, acionou o Andrigo, virou para Bidu na lateral, pé canhoto, cruzou para Ludwig, dominou, preparou a batida, lançou para Andrigo, bateu pro gol, fecha na marcação, tira o zagueiro, a bola volta com o CSA, recolhe, domina Bruno Mota, recua na zaga atrás, sai o Lucão, bate, levanta a bola no campo de ataque, vai sobrar com Thales, ele domina, recolhe no campo intermediário na defesa do time campineiro, 0-0, Bruno Silva domina, soltando para Rodrigo Andrade no círculo central, abriu pela meia direita para Bruno Sávio, que volta pela direita, trocou de novo com o Júlio César, Rodrigo Andrade lançou para Ludwig, dominou, tentou tabelar com o peito do adversário, perdeu, tentou a recuperação, Hernandes chega, tira, afasta lá atrás da linha de fundo, a bola caiu pela esquerda, tenta levar Bruno Mota em cima de Bruno Sávio, é Bruno contra Bruno, falta. O árbitro parou a falta em cima do Bruno Mota, falta lá atrás do campo de defesa, falta para o time do CSA. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37, quase 38, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0. Brasileirão, hoje 21h30, Corinthians e Juventude, mesmo horário, Chapecoense, Fluminense. Alô, Zé Luiz, Jardim Cristina, região do Ouro Verde. O Valdir de Valinhos disse que vai ser 3-0 pro Guarani. O Valdir tá tomando uma lá no São Quirino. Segura, Valdir. O Edson do 3805 e de Santa Rita do Passa Quatro, o famoso Riva Bilelê. Rádio Bandeirantes. Com esse calor intenso, né? Tomando uma, provavelmente trincando de gelada. Aquela canela de pedreiro, Batista? Canela de pedreiro, exatamente. Gelada, 32 graus. Sensacional, hein? Sensacional. Lucão errou o passe, pegou de volta, olha o time do CSA, dominou, Bruno Mota, bateu de perna canhota, a bola vai embora, entrada na área, soltou a cacetada da esquerda, Bruno Mota, a bola subiu, saiu, estão deixando os caras chutar aí, hein, Marquinhos? E o Thales virou o corpo, né, contra o atacante da equipe do CSA, ele acabou chutando ali, mas não levou nenhum perigo, Bruno Mota, ela saiu sem nenhum perigo, foi embora, só tiro de meta, Batista. Presta atenção. No 99, que é o Yuri Castilho, e nesse Bruno Mota, o grandão também, canhoto, 22. O 22 e o 29. São os dois atacantes mais adiantados. Os dois são bons jogadores, protegem bem com o corpo. Quando precisa fazer a parede, fazem e abrir o espaço, ele chuta. Olha aí, ó. Os dois tabelando nesse momento. Agora é raro. Mas são dois jogadores perigosos. O Guarani que não dê espaços. Vou repetir. Bruno Mota, 22, e o Yuri Castilho. Os dois protegem muito bem e clareou, eles estão batendo. Para mim, os dois jogadores que merecem mais atenção desse time. Domina o time do Guarani, Andrigo leva no campo de ataque, rolando coxinha, entregando pela esquerda, Bidu se manda, vai embora, pé direito, bateu de direita, vai embora. Experimentou de longe do meio da rua, Bidu de pé direito, ela subiu, passou por cima do gol, é tiro de meta para o CSA bater. Arriscou, né, o lateral do Guarani, percebeu que o goleiro Thiago estava um pouco adiantado, fuzilou contra a meta do CSA, não levou sorte, a bola saiu. Você gostou daquela máscara ali do Thiago, Batista? Goleiro mascarado, né, o Thiago Rodrigues joga com uma proteção no rosto. Por isso que eu o chamei de goleiro mascarado. Não é conceito e definição. Goleiro mascarado porque ele usa uma máscara.
Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos, gols da rodada e debates. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Domina Rodrigo Andrade para o time do Guarani, soltando na lateral. Bidumo sai da marcação, vira a bola pela direita para Matheus Ludic. Ele trabalha, recolhe, ultrapassa a linha da metade do campo com Bruno Silva para Matheus Ludic. Para Bruno Silva, abriu para Bruno Sávio, beira dentro do campo, vai embora, meteu o pé direito, rolou, curtinho na entrada da área. Para Andrigo, volta a bola para Bruno Silva, para Bruno Sávio. Ele domina, sai do fluxo, tocou para Andrigo, para Bruno Sávio, levou contra a marcação, chega bem lá atrás para tirar. Giovani jogou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Inteligente, Bruno Sávio deu um toquinho na bola para ir buscar e tentar o cruzamento, só que o Giovani meteu o pé na bola. Escanteio a favor da equipe do Guarani. O Andrigo vai bater. Andrigo vai bater. Escanteio para o Guarani. Zagueirada do Guarani na área. Andrigo, pé direito, levantou na área. Desvio de cabeça lá dentro da grande área do Bruno Silva. A bola vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para o CSA bater. Capitão do Guarani chegou dividindo com a zaga do CSA. O último que tocou na bola. Tiro de meta, Batista. Finalzinho do primeiro tempo. 0-0. Bruno Silva é o jogador com mais passes certos na Série B Abezona. 1.151, média de 54,8 por jogo. Capitão Bugrino tem um índice de precisão de 89,85, é a maior efetividade entre os principais passadores da Abezona 2021. Rodrigo Andrade, ele chega a tentar a recuperação no campo de ataque, não conseguiu, mais atrás aparece pela direita, mata o contra-ataque do CSA Tales. Para Rodrigo Andrade, para Ludic, vai para o campo de ataque, bola rolada para Júlio César, pela direita, meteu o pé direito, cruzou para Lucão do Break, a bola explodiu no peito dele, tirou o zagueiro Bruno Silva, chega marcando, a bola reboteada, caiu com Rodrigo Andrade, ele passa pela marcação, vai para o solo, falta. O árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. E é na bola parada, hein, Batista? A chance do Guarani, falta que sofreu ali o Rodrigo Andrade, chegou junto o Silas, acabou tirando o pé de apoio do jogador do Guarani, falta marcada, é perigosa, tem o Andrigo que pega bem, tem o Bidu também, quem sabe agora, hein, Batista? 70% dos gols saem de bola parada, em média, com 1 ou 2 toques. Vai para a bola para fazer a cobrança. 44 minutos passados do primeiro tempo. Andrigo, zagueirada do Guarani na área, autorizado. Andrigo meteu o pé direito, levantou na área, subiu o zagueiro lá atrás, tira Matheus Felipe, a bola voltou reboteada, Gabriel levou dentro da grande área, estouro de perto, direita, tira, chegou Thales, tocou, mas deu ruim para ele, sobrou com Marco Túlio, dominou o time do CSA, limpou o pé direito, rolou para Yuri, pé direito, bateu, vai embora. Chute de longe, mas colocado em Yuri Castilho. Uma pancada de perna direita. A bola passou, foi embora com perigo. Em tiro de meta para o Guarani bater. É, mas aconteceu esse lance a favor do CSA por conta da lambança, né? Do Andrigo com o Thales. Aí sobrou o contra-ataque rápido. O chute foi do Yuri Castilho. Ela passou à esquerda, foi embora. Tiro de meta, Batista. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E Yuri Castilho dominou para o CSA, entrou na área, pé canhoto, bateu cruzando, a bola tocou nas pernas de Matheus Ludic, que vai embora. Pela linha de fundo em escanteio para o CSA bater, Marcos Luiz. Mais uma vez com o Yuri Castilho, Batista. Tá deitando aqui desse lado esquerdo da equipe do Guarani, né? O de ataque da equipe do CSA, lado direito do Guarani. Ganha escanteio. Tá chegando ali o Gabriel para bater. Gabriel vem para a batida. 45, tempo regulamentar esgotado. Partiu o pé direito, Gabriel levantou na área, passou por toda a extensão da grande área. Ninguém tocou nela. Nem do CSA, nem do Guarani. Arremesso lateral para o Guarani bater. Pois não, Tigrão?
Você vê que tá tão quente que existe a cobertura do banco ali, né? Mas aquilo ali é uma lona, né? Pô, lá embaixo tá um forno. Os caras do CSA tiraram as cadeiras que ficavam embaixo e estão no sol. É melhor do que embaixo da lona. Pode prestar atenção, o banco do Guarani tá embaixo ali, os jogadores. Onde tá o Daniel Paulista agora. Os do CSA fizeram uma fileira de cadeiras ao ar livre, fora da cobertura do banco, para sair da estufa. Eu prestei bem atenção agora há pouco. Quero passou voando com uma asa só, porque com a outra ele estava se abanando. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá! Mais de 40 lojas. Acesse corbela.com, corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E daqui a pouco tem um intervalo inteligente diferente do Rádio Brasileiro. E no final da partida, depois que terminar o jogo, tem o jogo aberto para Supermercado Taquaral. Aqui você em especial tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá! Mais de 40 lojas. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no Brinco. Guarani 0, CSA 0. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, Edu Pinheiro. Olha, muito obrigado, meu grande amigo Batista. Olha, 32 graus em Campinas, em mais um calor danado. Alô, Marcos André de São Paulo. Alô, Paulo da Cidade Jardim. Nosso muito obrigado. Marcos Luiz. Opa. Vamos lá, então. Só para ficar consignado aqui, vê se você entende árbitro de futebol. Ele deu 3 minutos para hidratação. Fora as paradas que o jogo teve, para um atendimento aqui, outro ali. Aí ele dá 1,54 de acréscimo. Se você conseguir entender até o final do intervalo, gostaria que você me explicasse como é a cabeça de juiz de futebol. Mas tá bem fácil, né, Edu? Nem ele tá aguentando o calor. Isso que eu ia falar. É melhor parar, porque tá todo mundo querendo. Você sente que o jogo, Marcos Luiz. Você sabe que pro juiz ali tinha que ter uma toalhinha, né, Edu? Ele pra falou, enxugando ali. Eu tentei, mas não dá. É o tipo do jogo, parece que a turma tá jogando, mas pedindo pra parar, né? Eu falar pra você. Ô, Marcos Luiz, esse contratado agora ele não tá no banco, é o lateral direito? Samuel Santos. Foi apresentado ontem, havia até a expectativa de que pudesse ser relacionado pelo técnico Daniel Paulista. Treinador optou por deixá-lo de fora. Quem sabe aí no derby, né? Mais um tempo de treinamentos. 10 dias, né, Edu? Hoje é 7, derby dia 17. E pendurados no Guarani, quem que está, hein? Carlão que está no banco, Lucão do Break titular, Eliel também está pendurado, reserva de Bidu, Daniel Paulista, Daniel Cerqueira e o Rodolfo, preparador físico. Bom, Regis está no banco, Todinho está se recuperando, Todinho está em transição, o Diogo Matheus também e o Eduardo Persson fortalecendo a musculatura. Muito bem, Guarani está jogando com Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves retornando e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do Break. No banco, Gabriel Mesquita, o Titi, Carlão, Eliel, Índio, Tony, Regis, Matheus Souza, Pablo, Alan Victor, Renanzinho e Maxwell. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-la em 0-0 intervalo. Edu, é muito quente, né? Tá muito calor, o desgaste é muito grande, né? A gente percebe um Guarani diferente, né? Jogando no brinco de ouro. Com aquela intensidade, né? Abafando o time adversário, encurralando no seu campo de defesa. O Guarani hoje diferente. Eu, inclusive, dizia, o Guarani começou bem o jogo, né? Tentando algumas jogadas ali. E depois, o CSA cresceu na partida. O Guarani começou a dar espaço, diminuiu a intensidade. Você vê, praticamente nós não ouvimos o Batista falar o nome do Rodrigo Andrade, que é o homem da transição. Participando muito pouco da partida. Em alguns momentos ele faz ali a saída de 3, é onde o Guarani consegue evoluir algumas jogadas, porque
dá amplitude pro Ludic e também pro Bidu, que encostam lá, e aí dá pro Júlio César vir por dentro, o Bruno Sávio vem também para abrir o espaço, né? Mas muito pouco. O Guarani produziu muito pouco e deu muito espaço. Nesse momento, o CSA finalizou 7 vezes. Tudo bem que acertou apenas uma no gol, mas foram 7 finalizações, né? Pro gol do Guarani. Pô, o Guarani tá jogando em casa, pô. Tá calor, tá quente, tá abafado, mas tá para ambos os times. E o CSA, do meio do primeiro tempo até agora no final aí, foi melhor no jogo. Cresceu um pouco mais, teve intensidade. Apesar de ser limitado tecnicamente, a gente percebe muitos erros de passe, muitos erros na transição, mas um chutão, né? Um chutão, o CSA tá levando perigo. Nós vimos aí no lance lá que o Thales foi ali, se atrapalhou, a bola pegou no Andrigo, sobrou pro atacante, num chutão. Então o Guarani precisa ter um equilíbrio, ter uma organização, pôr a bola no chão e fazer essa bola andar com qualidade. O jogo tá duro, tá difícil. O time do CSA, apesar da sua limitação técnica, é um time que vai, é um time que tá chegando, né? É um time que consegue evoluir jogadas de ataque, mesmo sem produzir, sem uma transição com qualidade. Mas eles movimentam, né? Os homens de frente ali, o Yuri Castilho e também o Bruno Mota, são jogadores que perceberam essa dificuldade do Guarani, porque em alguns momentos o Bruno Silva ele entra lá numa espécie de terceiro zagueiro. O Rodrigo Andrade fora do jogo, eles adiantam, né? Aliás, eles recuam um pouco e vêm jogar ali nas costas do volante, nas costas do Rodrigo Andrade, dificultando as ações. Aí o Bruno Silva não sabe se sai, o Thales não sabe se sai, para não dar espaço. Tá muito difícil, precisa encaixar a marcação, precisa agrupar um pouco mais. Primeiro agrupa o time, organiza e a partir daí você começa a evoluir. O Guarani realmente tá muito mal no jogo, fez um primeiro tempo irreconhecível. Não gostei do Guarani. Apesar de ter tentado, de ter chegado em algumas vezes, não gostei. O Lucão do Break não consegue segurar. Pô, ele é o jogador do pivô, né? Todas as bolas que chegam nele, bate e volta. É difícil, pega toda hora o time saindo. Em alguns momentos o Bruno Sávio já passa para ter aquela triangulação, né? A hora que a bola chega no Bruno Sávio, só que ele não consegue dominar. Não consegue dominar o Lucão do Break, não dominou uma bola para fazer o pivô. Pô, domina, espera o zagueiro encostar, espera uma opção que venha de frente para ter um desencaixe. Aí você faz o pivô com o Andrigo, desloca o Júlio César. Essa triangulação, quando você joga com o homem da referência, se você não tiver, não consegue chegar, pô. É difícil. O time do CSA marca muito bem pelos lados. Mesmo quando o Júlio César e o Bruno Sávio vêm por dentro, eles esbarram ali nos volantes. Então tá muito congestionado. O Andrigo também precisa entrar um pouco mais no jogo, né? Tá difícil, ele tenta se movimentar, mas tá tudo onde ele vai tem 2, 3 marcando. Então precisa, às vezes em alguns momentos ele vem aqui atrás buscar a bola e não adianta. Não adianta. O jogador de articulação, o jogador de armação, ele ficar atrás da linha dos volantes, aí não tem como, né? Então o seu Rodrigo Andrade precisa entrar no jogo. Nesse momento, adianta um pouco o Bruno Silva. Ah, mas eu quero fazer a saída de 3. Ótimo, é importante demais. Mas a hora que você tiver com a bola. O Bruno Silva, a hora que o CSA domina, ele já vira uma espécie de terceiro zagueiro. E aí o Rodrigo Andrade fica sozinho na marcação. É onde o seu Yuri Castilho, o seu Bruno Mota, até mesmo o Marco Túlio, entra por dentro ali para jogar. Superioridade numérica. E o Guarani está tendo dificuldade. Por isso tantos arremates de fora da área. Porque o Guarani dá espaço nesse setor. Então precisa ajustar isso aí o Daniel. E olha, Edu, aumentar a intensidade. Agora vai voltar, a lua vai estar um pouco mais baixa, né? O calor um pouco ameno. Então precisa aumentar a intensidade. Se quiser ganhar o jogo. E ficar muito atento. Porque todo chutão do CSA vira jogada de perigo. Organização é a palavra-chave nesse intervalo aí. Vamos ver como é que volta o Guarani de Daniel Paulista, Edu. Alô, pessoal da faculdade da Unicamp de Limeira, hein? O Lino, o Tecate, o Coi, o Turco, o Eduardo do Jardim Miriam, né? Nos informando aqui. Muito obrigado pro Eduardo, pessoal de Limeira aí, Unicamp, muito obrigado. Alô, Roberto, o japonês tá bravo, hein? Roberto japonês tá bravo com o Daniel Paulista. Gamaliel Costa, numa situação muito difícil. Edu, minha sogra vai embora só domingo.
Eu respondi, segura, Gamaliel. Alô, Edson Marinelli e o Zé Carlos de Hortolândia, hein? E o Márcio Jardim Chapadão, será que o Lucão do Break teria chance de medalha na Olimpíada de Paris na modalidade de breakdance? Porque futebol não é a modalidade dele, hein? Segura aí, Marcel do Jardim Chapadão. Meus amigos, intervalo, hein? Guarani 0, CSA 0, já. Sabe quem vai falar? O Valdemir Gomes, o famoso Tigrão. E até já. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Trânsito. Campinas Monte Mor tem tráfego fluindo, tanto no sentido Hortolândia quanto no sentido Lix da Cunha. Pela Santos Dumont, o motorista só chega a reduzir a velocidade no sentido Prestes Maia, na altura do SESI. No sentido Indaiatuba, vai bem. Seu momento à mesa pode ser quentinho e prazeroso. Com o risoto Caldo Bom, você ganha tempo na hora do preparo, sem abrir mão de uma refeição deliciosa e saudável. Acesse a loja Caldo Bom. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decor em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Tem rede balançando. É bola na rede. Olha, alô, Lobão de Souza, Edu, do jeito que tá jogando, parece que tá classificado, não pode, precisa jogar mais, correr mais. E o Carlão aqui do 5130, Lucão do Break tá jogando? Não pegou na bola, agora nem joga com 10. Não pegou na bola? Por falar nisso, vamos lá. Há 12 minutos, o amigo Batista narrava esse lance assim. Bola levantada no campo de ataque, vem Bidu, meteu o pé canhoto, cruzou na área, Bruno Safio de cabeça em cima do zagueiro, tirou, Ludwig de cabeça, tocou para Júlio César, vai para a área, Lucão do Break, não conseguiu pegar. Esticou a perna, corpo mal posicionado do Lucão do Break, não conseguiu acertar a bola. Passes de cabeças dentro da grande área. E aí o arremate horroroso do Lucão do Break, Marcos. Carlão, você tinha razão. Essa daí era pra ele pegar de sem pulo aí, porque o Ludwig ajeitou de cabeça pro Júlio César. O Júlio César também de cabeça ajeita pra Lucão do Break. Mas ele furou, né? Então o Carlão tem razão. Lucão do Break não pegou na bola. Alô, Adilson de Souza, hein? Futebol ridículo, sem vontade, sem capricho nos passes, sem inteligência. Um abraço, viu, Adilson de Souza. Deixa eu ver quem mais aqui, a galera mandando aqui. Vai ser 2-0 pro Guarani. É o final 14-21. Tá confiante aqui o 14-21. Meu Deus, esse time tá uma tartaruga. Esse Lucão tem que jogar de zagueiro. Regis, pelo amor de Deus, urgente para o segundo tempo. Bom, é isso aí. Nosso muito obrigado a todos que participam do nosso WhatsApp 97102-1493. Valdemir Gomes. Tigrão, queremos ouvir, hein? 0-0, Guarani CSA, Tigrão. Tá facinho pra arrumar esse time aí. O Lucão do Break não ganhou uma. Teve um cruzamento que foi pra ele no peito. Pô, mas ele ao invés de matar no peito, ele deu uma peitada na bola. Mas tem uma diferença tão grande isso, né? Porque na matada você amortece e domina. Na peitada você joga de zagueiro. Então, quando ele deu a peitada, ele jogou a bola, ele estava dentro da área. Ele jogou a bola lá atrás na intermediária ofensiva do Guarani, dando um contra-ataque, fazendo um passe de peito. Então ele não está bem. Eu tenho incentivado bastante o Lucão. Eu acho que é um jogador que o time tem que jogar em função dele. Ou seja, criar bastante jogadas de linha de fundo, procurar a sua estatura, procurar o seu jogo aéreo. Mas ele, na verdade, hoje não conseguiu sair da marcação. 2 ou 3 vezes que tentou dominar, não conseguiu. Uma finalização em ótimas condições, naquela linha de passes de cabeça, que a gente está revendo exatamente nesse momento. Ele deu uma furada monstruosa, a perna caiu lá no CT,
foi ali no gol dos portões de entrada. Então não tá bem o Lucão. Ora, se o Lucão não tá bem, ele pode ser considerado titular, ele pode voltar a ser titular, mas por isso que hoje, com a questão aí da pandemia, houve esse adendo de regulamento e o treinador pode trocar 5 dos 10 jogadores de linha, ele pode trocar 5. Então ele já pode voltar do intervalo com o Alan Vitor do lado esquerdo, puxa o Júlio César do lado direito e enfia o Bruno Sávio mais centralizado. Ou até uma outra boa alternativa, de repente o Renanzinho, se ele não quiser lançar a mão de imediato do Alan Vitor, ele pode vir com o Renanzinho, que faz bem o lado esquerdo, vem com o Renanzinho, né? E puxa o Júlio também do lado direito, e da mesma forma enfia mais um pouquinho centralizado, mesmo sem ele ser um jogador de referência, o Bruno Sávio. Então tá aí, ele tem 2 boas opções no banco para dar mais velocidade, para dar mais mobilidade e para dar um pouco mais de qualidade técnica à peça ofensiva do Guarani. Porque o Júlio não tá mal, não fez lá uma grande partida, Tigrão. É um jogador também de altos e baixos, e a gente tem que reconhecer isso, mas ele jogou um pouco do lado esquerdo, veio aqui para a direita, ajudou na recomposição, e o mesmo se aplica ao Bruno Sávio, que quando encarou também no 1 contra 1, andou levando vantagem ali, mas quando ele faz a assistência, o centroavante do Guarani está escondido. Quando ele faz a assistência, Tigrão, o centroavante do Guarani está longe, completamente ausente da possibilidade de participar do lance. Eu tô vendo aí 71 Maxwell no lugar do Lucão do Break, viu, Tigrão? E tem uma outra mudança também, e tem uma outra mudança. Entrou o Regis. Eu só vou confirmar, me parece que lugar do Andrigo, tá? Essa paixão técnica do Daniel Paulista pelo Maxwell, ela é muito grande. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo, porque esse também não é centroavante, né? Ele também é beirada. Vamos ver como é que ele organiza agora, se ele empurra o Sávio um pouco mais para dentro. Mas eu acho o Alan Vitor mais jogador do que o Maxwell. E acho o Renanzinho também mais jogador do que o Maxwell. Vamos torcer para que dê certo e que o Regis entre bem na partida. Ele que vem voltando de contusão, é apenas a sua segunda aparição. Vamos torcer para que dê certo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Domina o time do Guarani, Júlio César cruzou para Bruno Sávio, Regis pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! Segundo tempo, Júlio César dominou pela direita e fez o cruzamento para trás. É Regis que entrou no segundo tempo, entrou no intervalo de perna canhota, deu uma paulada, jogou a bola no fundo do gol do CSA. Ela bateu lá dentro e fez uma bola precisa e de alta definição. O artilheiro do Bugre fez a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Regis, ele tem a
número 78 nas costas, o ano da conquista de campeão brasileiro do time bugrino, Regis camisa 78. Do gol, abre o placar do jogo no Brinco. Hoje sempre Guarani e a torcida vibra da pele até o osso. Guarani 1, CSA 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. No minuto inicial dele em campo, né, Batista? A jogada trabalhada pelo Júlio César. Levantou a cabeça e fez o cruzamento. Ainda teve ali um toquinho meio que sutil do Bruno Sávio, mas ela sobrou para o Regis. É artilheiro. 8º gol dele com a camisa do Guarani no campeonato. Não deu para o Thiago Rodrigues. Regis foi para a rede. 1-0 Guarani no Brinco. 1-0. O time do Guarani sai na frente. E aí as alterações agora com mais vagar, hein, Marquinhos? Confirmando, né, Batista? Saiu o Andrigo para a entrada do Regis com a 78 e saiu também o Lucão do Break para a entrada do Maxwell 71. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, fica ali próximo à UPA do Carlos Lourenço. E também a loja mais recente, inaugurada na rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Ouro Verde. Cirúrgica Popular. Placar de 1-0, Valdemir Gomes, o da palavra fácil no primeiro minuto do segundo tempo. O Guarani marca com ele, sempre ele, voltando e fazendo gol, Regis em Tigrão. Melhor dos mundos, porque o time não estava bem, estava começando a ficar intranquilo e faz o gol logo no primeiro minuto do segundo tempo. Agora, detalhe, Júlio César do lado direito, ele inverteu, fez o cruzamento e outro detalhe do gol. O Thales dá um toque nessa bola lá no campo de ataque, ou seja, ele dá o bote de marcação além do meio campo, ou seja, uma marcação alta, pressão. Guarani começou tentando espremer e tomou uma bola na saída de trás para frente do CSA. E aí estava saindo, perdeu a bola, o Júlio centrou, não conseguiu dominar o Bruno Sávio, mas ao não conseguir dominar, ele desvia um pouquinho a trajetória da bola e pega o Regis de frente, que aí bateu com raiva, né? Bateu com muita raiva, com força, bateu com ódio nela e botou na rede. Isso tranquiliza o time, muda bastante o panorama do jogo, muda bastante o comportamento do CSA, que terá que sair mais agora. Pode ficar muito bom o jogo para o Guarani com esse gol de início. E tem uma alteração aí, Tigrão. Vai. Saiu o Thales, viu, Batista? Acho que sentiu alguma contusão. Entrou o Carlão com a número 50. O bumbo do Carlão é forte, hein, Batista? O Carlão. O Carlão. Carlão é canhoto, né? Camisa número 50 tá entrando, tá pendurado. Se tomar cartão, fica fora do derby. Vai acontecer uma alteração aí agora na zaga. O Ronaldo Alves vai para a direita para fazer a zaga central e o Carlão entra na quarta zaga. Saiu puxando a perna o Thales, ele que teve participação importantíssima no gol do Guarani, ajudando na roubada dessa bola lá na frente. Escanteio para o time do CSA lá pela direita. Escanteio para o azul e branco das Alagoas. Bater Marcos Luiz. Último toque, já bateu, Batista. Gabriel. Bateu Gabriel, perto da direita. Levantamento, a bola cruzada na área. Deu em cima da defesa, a bola volta. Sobra, vem para a bola, toque na área. Yuri dominou na cabeça, saiu. Rafael Martins pega.
E Yuri Castilho ia penetrando na defesa dentro da grande área, saiu por baixo o Rafael Martins, quase foi driblado, mas pegou e não soltou o Marquinhos. E existe agora, Batista, uma reclamação por parte dos jogadores do Guarani que o Marco Túlio estava na posição irregular. O árbitro não entendeu assim, prosseguiu a jogada e o Rafael Martins ficou reclamando até agora. Ele deu impedimento, sim, deu do Yuri. Ele deu impedimento. A bola foi agarrada e ela saiu no chão. Ela saiu bola parada no chão. Ele acatou a sinalização do bandeirinha e deu impedimento. Tivesse feito o gol, não seria validado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos e meio, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Regis marcou, camisa 78, Guarani 1, CSA 0. Alô, Edu. Opa, Guarani com esse gol é o 6º colocado com 37 pontos. Um abraço aí para o Edmilson Cano, final 98-34. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Partiu o CSA, Giovani dominou, Hernandes passou, rolou uma paulada. Espalma Rafael Martins. Batida cruzada, Rafael Martins tirou, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio pro CSA bater. O CSA tá mostrando ali que quer o gol de empate, né, Batista? Tá pressionando, ganha escanteio, o Gabriel tá perto da bola. Cobrança rápida e escanteio, dominou, ajeitou Marco Túlio, rola rasteirinho para Silas, meteu o pé canhoto, cruzou dentro da grande área, subiu o Ronaldo Alves de cabeça, expulsa a bola da área, tira, vai para fora para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, tem imprensa para fazer a cobrança e Yuri, autorizado, cobrou, domina no campo de ataque, vai tentando a penetração, Gabriel solta o jogo lá pela esquerda, Giovani recua, vem para a zaga, domina Lucão de perto à direita, na entrada da grande área para Bruno Mota, ele lascou, a bola foi para a linha de fundo, Silas vai para lá, briga com Bidu conseguiu ganhar, gira em cima da marcação, tira, bate de perto a canhota, levanta para Regis, ele subiu, foi empurrado, o árbitro viu, marcou falta nele, é falta no campo de defesa, falta para o time do Guarani bater. Em cima do Regis, disputa de bola, foi tocado no ar ainda, o jogador do Guarani, derrubado, Regis, artilheiro da equipe. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Gleger Zorzin, quase 10, primeiro tempo, o Guarani faz um gol aí inesperado, primeiro minuto, time vai pra cima, faz 1-0, gol do Regis Gleger. É melhor dos mundos, né, Batista? Agora o CSA tem que mudar um pouco a estratégia, pode ser que apareça mais espaço para esse time do Guarani. Guarani que traz o Bruno Sávio para jogar por dentro e o Maxwell tá aberto lá do lado direito e o Júlio César permanece aqui do lado esquerdo. E o Regis a gente percebe, né? Esse é o jeito que o Guarani sempre jogou nas mãos do Daniel. A gente percebe o Bruno Sávio ali ao lado do Regis, o Guarani em alguns momentos com uma linha de 4 ofensiva. É assim que tem que jogar, pô. Eu só não teria colocado o Maxwell. Não teria colocado. Não sei o que ele tem com o Alan Vitor, né? Que não ganha uma oportunidade. O Alan Vitor, ele é mais técnico, ele é mais decisivo, ele é mais rápido do que o Maxwell. Mas não sei, não entendo essa substituição, não entendo, porque a todo momento o Daniel Paulista coloca o Maxwell. Teria colocado o próprio Renanzinho, merecia uma oportunidade também, que é um jogador de velocidade, um jogador mais intenso, e o Guarani precisava de intensidade. Precisa ainda, né? Tá ganhando o jogo, mas o CSA tá querendo encostar, tá querendo chegar, adiantou um pouco as linhas. O Guarani tem que agora preparar um contra-ataque para tentar matar o jogo. Essa é a tônica da partida. Guarani agora baixa um pouquinho, linha média e espera para definir o jogo. E o Rodrigo Andrade voltou diferente pro segundo tempo. É esse Rodrigo Andrade que o torcedor quer ver.
Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Placar de 1-0, gol de Regis. Entrou o primeiro minuto do segundo tempo, ele que entrou no intervalo. O técnico Daniel Paulista fez 2 alterações no intervalo. Saída do Lucão do Break para a entrada do Maxwell e a saída do Mandrigo para a entrada do Regis. O Regis era o titular, o Mandrigo no banco, mas o Regis se machucou e vem de um período aí de 7 rodadas inativo antes de retornar. Retornou, ficou no banco de reservas. E aí, neste jogo, já está entrando um pouco mais, entrando, portanto, no intervalo. Nilson, com a 23, vem aí domina no CSA. Regis, tocando para Bruno Sávio, rolou para Maxwell, entrou na área, dominou, pé da direita, errou o passe. Bateu no Gabriel, a bola escapou, saiu, foi embora pela linha de fundo. Ele pede desculpas. É escanteio para o Guarani bater. Sai o número 7, Silas, para a entrada do Nilson, com a 23. Silas vai embora, Nilson 23 no jogo, Batista. Escanteio para o time do Guarani bater. 12, quase 13, segundo tempo. Placar de 1-0. Guarani vai para a bola para fazer o cruzamento na área. Momento de grande expectativa. Vence o jogo, placar de 1-0. Autorizado. Regis é quem vai cobrar. Vai lá, ajeita uma vez mais a bola no quarto de círculo. Guarani vai para a bola nesse segundo tempo, ataca contra o gol do placar eletrônico. Partiu o pé canhoto, cruzou na área. Em cima do zagueiro, tira lá atrás, afasta Yuri. A bola vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda. Vai tomando posição para fazer a reposição. O time do Guarani pela esquerda no campo de ataque. Autorizado. Bidu coloca a bola em movimento para Regis. Voltou no Bidu, ele dominou, tocou por dentro. Na participação pela meia esquerda no campo de ataque. Maxwell tentou, perdeu a bola, recupera o CSA e o Bruno Silva é obrigado a cometer a falta. Falta, o árbitro vai lá, pede calma ao Bruno Silva. Princípio de uma confusão ali na defesa, a falta é para o time do CSA. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo do UPA do Carlos Lourenço. E na Rua Armando Frederico Renganesque 168, no Ouro Verde em Campinas. Cirúrgica Popular. Hernandes domina pela esquerda, o time do CSA vem com Yuri, meteu o pé direito, levantou na área, vem de soco, Rafael Martins afastou, tirou, a bola caiu pela direita, vem pra bola, pé direito, Matheus Felipe cruzou em cima da defesa, contra golpe armado, a bola explodiu, veio no peito de Bruno Sávio, ele dominou soltando para Regis, enroscou na marcação, Bruno Sávio voltou para recuperar, o jogo está paralisado. Vamos ver o que é que o árbitro marcou. Marcou a falta do Andrigo, né, Batista? Do Regis. Ele marcou uma falta, acho que foi do Bruno Sávio, né? Que o lance com o Regis foi um pouco mais atrás. Foi um pouco mais atrás, né? Mas ele, acho que ele imaginou que teria recuperação CSA. Como o Bruno Sávio ficou com a bola, ele marcou a falta. E o árbitro vai agora lá dentro da área para ver o que está acontecendo, porque o Rafael Martins está caído. Desabou. Você lembra que na coletiva eu perguntei para o Daniel Paulista se era um vício do Rafael Martins quando ele estava na disputa de bola com o adversário, levava a mão na virilha? Ele falou que não, mas olha lá, de novo, né, Batista? Tá dando uma segurada o Rafael Martins. Ele subiu. É costela. Costela, né? Ele foi tocado pelo zagueiro. Para socar essa bola, estava com ele, se eu não tiver enganado, o Carlão. É o Carlão mesmo. E aí o Carlão involuntariamente toca com o cotovelo direito na costela. Sei não, hein, Tigrão. Do goleiro do Guarani. Ele sentiu, eu acho que não ia fazer cera a essa altura do jogo, porque o Guarani inclusive estava no ataque. Vamos ver, vamos aguardar aí, mas acho que é só a pancada. E também aquela desce o caboclo Gleger Zorzin nele de vez em quando.
A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência voltada na recuperação de fachadas estruturais prediais. Acesse azcompany.com.br ou chame no zap 984 33 43 44 DDD 19. AZ Company Engenharia. Placar de 1-0, o único gol do jogo até aqui, Regis pro Guarani. Lá atrás vem Bruno Silva, tira, toca a bola para Maxwell. Ele tenta a tabela com Bruno Sávio, voltou para Bruno Silva, lançou para Maxwell, ele dominou, vai para a entrada da área, prendeu, limpou, surfou na entrada da área, passou por mais um, recolheu, dominou, tocando para Bruno Sávio, errou o passe. Passe muito ruim em cima do Yuri, tira lá atrás o lateral direito do CSA, a bola vai para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa pela esquerda, arremesso para a equipe do Guarani bater. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debate. Participe das enquetes pelo WhatsApp. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados da etapa final, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani, gol de Regis, 1, CSA 0. Eliminatórias para a Eurocopa, hoje encerrado, Azerbaijão 0, Portugal 3 e Cristiano Ronaldo não jogou. Lembrando que eliminatórias sul-americanas, na quinta-feira, Arena Pernambuco, 21h30, Brasil e Peru. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Também estamos no YouTube do portal carlosbatista.com.br. E atenção, hoje, por causa do jogo neste horário, o programa Bandeirantes Esportiva está com horário deslocado. Terminando a partida, nós teremos aqui o jogo aberto com o Edu Pinheiro e, na sequência, Júlio Nascimento vai apresentar o Bandeirantes Esportiva das 19 até as 21 horas. Portanto, noticiário completo dos times de Campinas, futebol da capital e outros detalhes com análise dos comentaristas da Bandeirantes hoje. Bandeirantes Esportiva das 19 até as 21 horas. Yuri domina, soltando a bola na área, numa tabela mal feita, Nilson tocou para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta. Lá atrás para o Guarani no campo de defesa. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Carlão sai jogando com o Bidu, ele bate de perna esquerda, toca a bola para fora de forma estranha. Não entendi a intenção do Bidu, talvez quisesse ganhar o arremesso lateral, jogou a bola no corpo do adversário e ela passou direto para a linha lateral. Arremesso do CSA, domina, levou para a linha de fundo, cruzamento na área, toque de cabeça na rede pelo lado de fora. Bruno Mota depois do cruzamento, a bola na rede pelo lado de fora, cabeçada do Bruno Mota. Chacoalhou a rede, mas pelo lado de fora é tiro de meta para o Guarani bater. Mas tudo começou numa bobeira aqui do Bidu, né, Batista? Nesse lance que você narrou, que não deu para entender o que o Bidu pretendia. Na cobrança do lateral, melhor para a equipe do CSA, cruzamento, o Bruno Mota quase fez ali o gol de empate do CSA. Bruno Sávio domina para o time do Guarani, se manda, vai lá para a linha de fundo, tentou driblar, chega Matheus Felipe, tira, jogou para a linha lateral, é remilson pela esquerda, Bidu tem pressa, cobra, tocando para Bruno Sávio, a bola volta com Maxwell, ele não consegue dominar, tirar o contra-golpe do time do CSA, não dá certo, Bruno Silva pegou para o Guarani, recuou para Carlão, Carlão para Bruno Silva, ele faz o giro em cima da marcação, recua, tocando pela esquerda, vem Ronaldo Alves para Bruno Silva, para Ronaldo Alves, recua na entrada da grande área, recua ainda mais, tocando para Rafael Martins, estoura, bate de perna direita, levanta para
para Maxwell. Passe mal executado, Maxwell não conseguiu dominar. É arremesso lateral para o time do CSA, batido pela direita. Yuri, autorizado, repõe. Time do CSA domina lá atrás. Vem Matheus Felipe, recua ainda mais, tocando dentro da grande área. Thiago Rodrigues lá dentro da sua área de confinamento, domina, soltando para Lucão. Abre o jogo pela esquerda, na lateral para Hernandes, volta no Lucão. Ele sai caminhando lentamente. Guarani não tem a marcação alta. Vem para a bola dominada. Vem Matheus Felipe, rola, entregando para Lucão. Lucão vem caminhando de perna direita, passe mais alongado pela lateral, pela esquerda no ataque. O time do Guarani só cerca com Júlio César. Dominou Hernandes pela esquerda, tentou passe. Yuri vai para a linha de fundo, se manda. E Yuri recolheu, dominou, rola, toca atrás, vem pela esquerda. Gabriel vem para cima da marcação do Lud, que virou para a perna direita, cruzou na área, tira Bruno Silva. A bola sobrando no campo de defesa, Maxwell de cabeça, tocou na frente, a bola voltou, Maxwell chegou dividindo, a bola tocou na barriga dele, vai para a linha lateral. Yuri, o lateral, cobra, toca atrás para o time do CSA, vem pela direita, lançamento na frente do Matheus Felipe, passe errado, Rodrigo Andrade recebe lá atrás, sai dominando, protegeu, falta nele, o árbitro parou, marcou falta do Nilson no Rodrigo Andrade. Batista, o Bruno Mota tem um cavanhaque ali, lá na nossa época de infância, não lembra o Visconde de Sabugosa, Batista? É verdade, Visconde de Sabugosa, esse realmente é lá da infância. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23 passados, etapa final. Olha o time do Guarani, Regis para Bruno Sávio, recolhe na perna direita, rolou para Bidu, dominou, partiu, bateu, pega Thiago Rodrigues, chute de Maxwell. Thiago Rodrigues, chute fraquíssimo, teve a oportunidade, mas o Maxwell praticamente um recuo, hein, Marquinhos? Ah, ele poderia ter tabelado, né, Batista? Buscado ali um pouco mais a linha de fundo, optou pelo chute, e aí o experiente Thiago Rodrigues acabou praticando a defesa. E na sequência, o Matheus Ludic acabou fazendo a falta no Yuri Castilho. Seguindo com o giro do placar, Estádio Brinco de Ouro em Campinas, Série B, Bezona é aqui, Guarani 1, Regis no primeiro minuto do segundo tempo, CSA 0, Edu. Olha, futebol feminino hoje pela manhã no Independência em BH, Atlético Mineiro e Bragantino empataram 0-0 nos pênaltis. O Bragantino venceu por 4-2, então o Bragantino hoje foi campeão brasileiro de feminino da Série A2. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. E em todas as plataformas digitais. Estamos no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas sem fronteiras. Pelo YouTube não tem fronteiras, vai pro mundo inteiro. Bola aberta pela esquerda, domina Gabriel, rolou por dentro, vem Yuri na entrada da área. Yuri recolheu o pé direito, bateu mal. E Yuri Castilho virou, bateu de perna direita, a bola subiu, saiu longe pra fora, é tiro de meta pro Guarani bater. É, mas deixaram ele bater, né, Batista? Por sorte, no momento em que ele foi buscar a conclusão, o giro do corpo não foi perfeito. Pegou mal na bola, ficou se lamentando, passando a mão ali na cabeça, deu uma oxigenada no cabelo, né, o jogador do CSA. Tiro de meta, 1-0, Bugre. Olha, o Matheus Lud, que fez uma falta dura agora há pouco em cima do Yuri Castilho, tomou cartão. Lud, que estava pendurado ou não, hein, Marquinhos? Não, Batista, somente Carlão, Lucão do Break e Eliel. Perfeito, portanto, Ludic tomou cartão amarelo, mas ele não estava pendurado, está apto então para atuar no derby dia 17, 21 e 30. Yuri Castilho dominou, veio o CSA, cruzou na área, Bruno Silva tirou, no rebote apareceu lá atrás do campo de defesa, Rodrigo Andrade domina, Yuri fica marcando a saída de bola, caiu, levantou Rodrigo Andrade.
O árbitro marcou o último toque do Rodrigo Andrade. Deu arremesso lateral. Hernandes vem cobrar para o time do CSA. Tocando para Gabriel. Ele domina, soltando pela meia esquerda. Vai no campo de ataque, dominando o CSA. Placar de 1-0. Tá perdendo o jogo o time do CSA. Dominou Marco Túlio. Rolou por dentro. Vem para a bola. Lançamento na frente. Trabalha tentando a passagem. Nilson. Abriu para Gabriel. Limpou, dominou, cruzou por dentro. Vem para a bola. Pé canhoto. Bateu Marco Túlio, bateu mal. Jogou torto e pra fora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Guarani bater. E agora para desespero vai entrar o Índio com a 23. Está saindo o Rodrigo Andrade, 32. Rodrigo Andrade vai embora. Índio, 23 no jogo, Batista. Índio vem aí, camisa número 23, 26, etapa final. Corbela Tintas, a parceira do Pintura. Aqui você encontra a linha Coral, decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, são mais de 40 lojas. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E aí, Gleiger, Zorzinho, alteração do Guarani. Índio tá aí no jogo no lugar do Rodrigo Andrade. Alguns minutos atrás o Rodrigo deu sinal que estava com cãibras, né? Não sei se vocês perceberam na imagem, ele alongava ali a panturrilha, trocando um volante pelo outro, né? Só que agora um pouco mais defensivo. O Rodrigo Andrade é um homem de transição e o Índio de mais marcação, né? Provavelmente o Guarani fica um pouco mais defensivo. O CSA tá gostando do jogo, tá começando a chegar, o Guarani tem que estar muito atento. E a gente percebe, né, Batista, que a estratégia do Daniel era o quê? Tirar o homem da referência, colocar um pouco mais de velocidade. Mas o Guarani não consegue sair, não consegue surpreender num contra-ataque, não consegue chegar com perigo ao gol do CSA. Tem que estar atento, tá ganhando o jogo, provavelmente vai ficar um pouco mais defensivo, mas tem que evoluir, tem que chegar à frente, tem que matar o jogo. Faz o segundo gol, mata a partida. E vem, dominou Bruno Mota, olha o time do CSA na área, rolou, vem de trás, pé direito, batida do Everton Silva em cima da marcação. A bola vai para a linha lateral, nocaute. Ronaldo Alves está no solo, Marcos Luiz. Na disputa de bola com o jogador Hernandes da equipe do CSA, levou a pior. O Ronaldo Alves está caído, como você disse, um nocaute. Aproveitar para 2 alterações, Batista. Saíram Yuri Castilho, 99, e Yuri com a 25 para as entradas de Reinaldo, 17, e Everton Silva com a 14. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, 29 minutos. Primeira alteração no meio-campo. Aliás, primeira não, já tinha entrado o Regis, que também é do meio-campo, mas agora entrou o Índio, técnico do Guarani. Daniel Paulista, que já tinha mexido, tirando o Thales. Entrou o Carlão, motivo contusão. E tirou o Lucão do break para a entrada de Maxwell. As alterações do Guarani, Tigrão. Bom, das 2 primeiras eu já tinha falado. Agora a entrada do Índio, a não ser que se tenha pedido para ser Rodrigo Andrade, que ele estava bem no jogo. Se for opção só do treinador, errou, né? Muito cedo ainda para fechar. Rodrigo Andrade é mais ofensivo, um jogador que dá mais fluência ao jogo. E o Índio é mais marcador. Agora, marcando o Rodrigo Andrade, marca tanto quanto o Índio. Só que ele faz o time jogar mais, enquanto que o Índio toca de lado. Então ele quis oxigenar ali o setor de volantes e botou um jogador descansado, calor muito forte, pode ser até por uma solicitação do Rodrigo Andrade. Então aí é compreensível. Se não pediu para sair, para mim errou o Daniel e gosta de emoção, né? Porque com o Índio o time já tá lento. O time já tá burocrático pra caramba. Já tá um time previsível. Fez o gol num lance isolado aí. Tem chance de matar o jogo, mas parece não ter essa convicção. E aí ele vem com o Índio. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos esperar como é que ele reorganiza.
Agora o CSA melhor do que o Guarani, claro, força mais, está perdendo o jogo, o Guarani administra, mas um jogo ainda absolutamente indefinido. Arremesso lateral, o time do Guarani cobra com Ludi, que chega lá atrás, Everton Silva afasta e arma o contragolpe do time alagoano, que perde a partida no estádio Brinco de Ouro, placar de 1-0, lançamento especiado pela direita, tenta levar em cima da marcação, erra o passe, Everton Silva, a bola sobra pela esquerda, recolhe Bidu, domina, recuando para Carlão, ele levanta, ele aperta a canhota, meteu a bola no campo de ataque, Matheus Felipe recua para a entrada da área, Thiago Rodrigues, goleiro saiu dominando com os pés. A Z Company Engenharia vai revitalizar o centro de Campinas. E o primeiro prédio a entrar no programa é o famoso edifício Anhumas. Todos os edifícios desta área central, independentemente das condições financeiras, poderá entrar no programa. Você que é síndico do prédio, você que comanda aí o prédio, pode entrar em contato e saiba mais. Acesse azcompany.com.br ou então chame pelo zap 984334344. AZ Company Engenharia. 1-0, o time do Guarani vai vencendo o jogo no Brinco. Gol no primeiro minuto do segundo tempo, Regis. Ele entrou no intervalo no lugar do Andrigo. Jogo no primeiro tempo 0-0. E no primeiro minuto de jogo, Regis fez o gol batendo de canhota. Ela ainda bateu no pezinho da trave e foi morrer lá no fundo do gol do CSA. Vem Maxwell armando o contra-golpe, passe horroroso. Bola para fora, para a linha lateral. O interesse era passar para o Bruno Sávio, mas passou muito mal, cedeu de graça o arremesso lateral. Esse Maxwell, toda vez que ele entra muito mal, jogador horroroso. E vem dominando o time do CSA, preparou o chute, Rinaldo, pé direito, bateu em cima da defesa bugrina, a bola volta, reboteada sobre a bola com Giovani, dominou, tocando para Gabriel, ele levanta de perna direita, cruzamento para Bruno Mota, subiu, Bidu, vem tirar, afasta Maxwell. Não sei se ele tentou evitar o escanteio, afundou ainda mais, deu escanteio para o CSA bater. Acho que ele afundou um pouco mais, Batista. Escanteio para a equipe do CSA, o Gabriel, capitão do time, vai bater. Gabriel, capitão do time, vem para a cobrança de escanteio, bola parada, cobrança de falta, cobrança de escanteio, aliás, partiu Gabriel, pé direito, levantou na área, Ludwig, de cabeça com ele a marcação, a bola subiu Rafael Martins. Pega firme, sem rebote, recolhe e sai jogando Rafael Martins. Rafael Martins foi sair jogando, escorregou, tocou a bola no costado do jogador da equipe do CSA e sobrou para o Guarani. Vai dizer que ele não tentou fazer isso aí. Lá, jogada derrapou. ensaiada. Você viu aí, Batista? Jogada ensaiada do Rafael Martins. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe também o portal CB nas redes sociais. Placar de 1-0, gol de Regis. No primeiro minuto do segundo tempo, o Guarani vence no estádio Brinco de Ouro. Placar de 1-0 e o CSA vai mudar. Alteração na equipe do CSA. Acabou saindo o Marco Túlio com a 21 para a entrada do Ailon com a 18, Batista. Ailon, camisa número 18, está em campo. Placar de 1-0, bola recuada, vem Lucão, domina na quarta zaga, vem se aproximando do círculo central, rolando pela direita para Matheus Felipe, ele trabalha no campo de defesa apenas lá na frente, marcando a saída de bola, Bruno Sávio. Você falou do Maxwell, Batista, e do Daniel Paulista, se eu não estiver errado, no Sport Recife ele foi atleta do técnico Daniel Paulista. Então são essas paixões que todo treinador tem em escalar determinado jogador. Então a impressão é de que ele fica imaginando, olha, próximo jogo ele vai melhorar, aí escala de novo, próximo vai melhorar, escala de novo, próximo vai melhorar. Aí depois de uns 10 ou 12 jogos que o cara é uma figura não participativa,
Aí ele dá oportunidade para um outro jogador. O Alan Vitor, que sempre entra e acrescenta em um jogador agudo, ele não dá oportunidade. Deu poucas oportunidades aí, pedaços de jogos aqui e ali. Acho que é um jogo só, né? Que ele entrou como titular. Acho que foi uma partida só até aqui. E o Maxwell, que entrou para ocupar o lado esquerdo, ele tá jogando do lado esquerdo, mas como secretário de lateral, né? Você vê que ele deu um escanteio agora ele sofreu uma falta na saída de bola. Agora uma roubada boa do Guarani. E vem o time do Guarani, Bruno Sávio roubou no meio, rolou para Maxwell, entrou na área, pé canhoto, demorou para bater. Quando bateu, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, olha um bolão do Bruno Sávio. Bruno Sávio tinha que bater pro gol, para passar pro Maxwell. Rolou um bolão para ele, para afundar o goleiro. E aí ele demora para bater, perdeu o ângulo, derivou para a linha de fundo, foi bater, aí errou completamente, jogou torto pela linha de fundo em tiro de meta para o CSA. A jogada do Bruno Sávio foi sensacional, Batista, mas em compensação, Maxwell perdeu a grande chance de selar o marcador a favor do Guarani. Pegou mal na bola, o marcador veio melhor que ele. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 1-0, o time do Guarani vai vencendo e o Bruno Silva domina, soltando no corredor central para Bruno Sávio, para Júlio César, pé direito, bateu muito mal, Bruno Sávio, outro bolão. Lançamento para o Júlio César, ele entrou na área e bateu com o pé direito, bateu muito mal, jogou torto e para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o CSA bater. Em menos de 2 minutos, 2 belos passes, né, do Bruno Sávio. O último agora para o Júlio César, pegou mal na bola. Essa aí foi parar lá na capela, no brinco, Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decor em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, mais de 40 lojas. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L. É tempo de análise na Bandeirantes. Gleger Zorzin, 38 minutos, o Guarani se segura, mas poderia estar vencendo por mais se não fossem erros no arremate de Maxwell e Júlio César em Gleger. Exatamente, né, Batista? Olha o CSA aí, Olha o CSA, levantamento para Bruno Mota, passa por cima da cabeça dele, vai para fora, para a linha lateral e arremesso para o Guarani, diz aí Gleger. Não dá para entender, né, Batista? Um lance com o Maxwell demora demais, né? Tem que ser um pouco mais rápido, mais decisivo, mais incisivo. O Júlio César acabou errando ali, né, na parte técnica, pegou muito embaixo da bola, mas a demora do Maxwell, pô, um contra-ataque, esse é o jogo, né? O Guarani tá propondo esse jogo, deixando o CSA chegar para explorar o contra-ataque. A hora que você tem o contra-ataque, que você tem a jogada para matar o jogo, falta no aspecto técnico. Então eu não sei o porquê, né? Quero entender essa paixão, esse amor aí pro Maxwell, que todos os jogos que entrou foi muito mal. Levantamento, bola na área para o Bruno Mota. A bola passou, desviada sobre o lado do outro lado. Reinaldo, pé direito, levantou na área. Rafael Martins. Bola cruzada, todo mundo esperando o cruzamento. O Reinaldo mandou, bola cruzada direta e aí pegou o Rafael Martins, Marquinhos. E aí ele foi legal, né, Batista? Se antecipou ao atacante, fez a defesa, só que na reposição meteu na fogueira aí agora, hein, Batistão? É verdade, mas a bola foi para a linha lateral. Arremesso é para o Guarani. O Guarani vai mudar, hein, Marquinhos? É verdade, Batista. Alteração do técnico Daniel Paulista. Tá saindo Bruno Sávio, me parece, para a entrada do 42 é o Titi. Deixa eu ver se é o Bruno... Não, saiu o Júlio César, né, Batista? Com a 94. Entrou o Titi, com a número 42. Titi tá ali à beira do gramado. O Júlio César tem uma contusão, tá reclamando ali de dores musculares, cãibra, cansaço, calor em Campinas. Tá indo embora Júlio César. Titi, garoto, no jogo.
Sai com cãibras. Júlio César será retirado pela maca móvel. E aí, Tigrão, como é que fica aí taticamente o Guarani saindo um atacante e entrando um zagueiro? Ele vai puxar agora o Maxwell lá do lado direito, onde estava o Júlio César. E aí ele fecha a beirada esquerda que estava sendo feita pelo Maxwell com o Titi, que passará a ser ele agora o secretário do lateral esquerdo, Bidu. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. São 2 lojas em Campinas, uma na Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, ao lado próximo do UPA do Carlos Lourenço, e na rua Armando Frederico Renganesque 168, Jardim, lá no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. Placar de 1-0, o único gol da partida. Regis no comecinho do segundo tempo. Vem Bidu dominando, soltando a bola no corredor central para Regis no pé de ferro. Ele ganhou do zagueiro, girou, perdeu, recupera a posse de bola o time do CSA. Domina no campo de defesa, sai jogando lá atrás Gabriel, empurra o jogo lá pela esquerda. Trabalha o time do CSA, perdendo o jogo. Placar de 1-0 no estádio Brinco de Ouro. Resultado excelente para o Guarani até aqui. Matheus Felipe dominou, rolou para Everton Silva. Ele vem beiradeando do campo, tenta levar em cima do Maxwell. Estava impedido, cometeu a falta. Deu empurrão. Deu empurrão. Empurrão, então a falta. O árbitro marcou a falta no Maxwell. Aquilo que o Tigrão disse. Ele é secretário do Bidu. Estava lá atrás marcando, recompondo, ajudando o sistema defensivo lado esquerdo. E foi empurrado, o árbitro marcou a falta. Quem vai bater é o Rafael Martins. Autorizado. Vai para a bola para fazer a cobrança. O goleiro demora muito para a cobrança. Tá fazendo uma cera, ele vai tomar cartão, olha lá. É o tipo de cartão bobo, né? Como é que é aquele protocolo que se ficar não sei quanto tempo, acima de 28 graus, para hidratação? Continua 32, o segundo tempo não parou. E aí? Mas já parou lá no primeiro tempo. O que você quer? E vem o time do Guarani, dominou, Regis rolou para Bruno Sávio em cima da marcação. A bola escapa, vai para a linha de fundo, tira. Afasta Hernandes. É arremesso lateral pela direita, campo de ataque pro Guarani bater. Vem pra bola para fazer a cobrança pela direita. 43 minutos passados, segundo tempo, 1-0. Time do Guarani está no ataque. Uma reclamação intensa ali do Mozart. Tá reclamando o quê, hein? Está reclamando, Batista, que no lance anterior, naquela falta no Maxwell, aconteceu a mesma coisa, né, no jogo de corpo. Porém, o árbitro deu a falta para o Guarani e agora não deu para o CSA. É isso que ele está reclamando. Exatamente. Esse lance aí foi do Hernandes, né? Jogador do CSA. Arremesso lateral, vem embora. Pela direita, tomando posição o time do Guarani. Cobra, Ludic pela direita, lançou no fundo do campo. Erro do Bruno Sávio, a bola vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o CSA. Tem coisa que é legal. Opa. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Vem embora o time do CSA, bola cruzada, Bruno Mota bateu, Rafael Martins. Rafael Martins defendeu, espalma e salva o time do Guarani. Cabeçada fatal, Rafael Martins foi buscar
Defesa importantíssima do goleiro do Guarani. E vem no contragolpe. Regis domina, tentou a enfiada de jogada na frente para Maxwell. Chega bem lá atrás. Afasta, tira a retaguarda do CSA. Se assanha. Vai para o campo de ataque. Domina pela direita. Tenta levar. Em cima da marcação. Caiu Everton Silva. Falta para o CSA bater Marcos Luiz. E naquele lance, Batista, aquela velha história. Se vale gol de goleiro, essa defesa do Rafael Martins, com certeza. E na sequência, o Regis acabou cometendo a falta. Mais 5, Batista. Mais 5, vamos até 50. Placar de 1-0. Guarani se segura, ataca, chapisca forte os times do CSA. Levantamento na área e a falta lá atrás para o Guarani bater. Esse negócio de chapiscar é meio difícil, hein, Batista? Carlão tá caído. Pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! É isso aí. Acaba, pelo amor de Deus. Como é que é aquela história, Gleger Zorzin, conceito e definição, o grau de dificuldade, defesa do Rafael Martins. Foi uma defesa importante, Batista. Não foi com muita dificuldade, né? Mas aparentemente, eu não tive a imagem novamente, o replay da jogada, mas aparentemente parece que a bola ia fora novamente. Precisa ter esse senso de colocação aí, né? O grau de dificuldade, 6,5. Bruno Mota domina na entrada da grande área, rolou curtinho, levantamento, a bola cruzada para ninguém do CSA, passa pela extensão da grande área, Bidu saiu jogando lá atrás, toca a bola no campo de ataque, Maxwell enganou a marcação, partiu em disparada, na velocidade, se manda, vai embora, passou Regis, vem por dentro, pediu Maxwell, rolou para Regis, domina, volta a bola pela esquerda, Índia vai subindo no campo de ataque, Índio levou, recolheu, chamou a falta, o árbitro não marcou, ele caiu, vai ao solo. E o árbitro não marcou a falta não, tentou dar uma de malandro. E aí o árbitro marcou, mas marcou favorável ao time do CSA. E o Índio ficou reclamando, não. Deu um arremesso lateral. Bidu cobra, autorizado, soltando para Maxwell. Ele domina, solta a bola de volta para Índio. O Índio usa a perda do adversário. A bola foi para a linha lateral. Usou Ailon. É arremesso, Bidu cobra. Levantamento no campo de ataque. O árbitro está paralisando, marcando uma falta para o time do CSA bater. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. 2 lojas em Campinas, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E a nova loja fica na Rua Armando Frederico Renganesque 168, no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. Placar de 1-0, gol de Regis no minuto número 1 do segundo tempo. Passe, assistência de Júlio César. Vem embora dominando no campo de ataque. Bruno Silva rola a bola pela direita para Bruno Sávio. A bola volta com Ludic. Ele domina entregando para Ronaldo Alves. Trabalha na perna direita, toca, solta o jogo. Vem para Bruno Silva. Perdeu. Recuperou o time do CSA. Lançamento na área para ninguém. Rafael Martins saiu dominando com os pés e depois pega em definitivo. Rafael Martins, que tomou o cartão amarelo, também não estava pendurado. Não vai desfalcar o Guarani no derby. É isso, Marquinhos? Isso aí, Batista. Vai estar em campo pendurados hoje Lucão do Break, Carlão, Eliel, Daniel Paulista, Daniel Cerqueira e o Rodolfo, o preparador físico. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. Acesse azcompany.com.br ou chame no zap 984334344. A Z Company Engenharia. Vai acabar o jogo, a última bola do CSA, levantamento na área, subiu o Carlão de cabeça, tirou, voltou, tocou, Bruno Mota de cabeça, levantou na área, vai pra lá, chega, tira, Bidu para afastar, mas o Bandeira já apontava impedimento. Impedimento no ataque do CSA. Apita o árbitro. Acabou. Pode
Pode subir o hino aí do Guarani, porque o Bugre vence mais uma. Mais 3 pontos na sacola, 1-0, gol de Regis. No primeiro minuto do segundo tempo, assistência de Júlio César. Regis, de pé canhoto na entrada da área, bateu a bola ainda, beliscou o pé do poste, foi embora pro fundo do gol. Gol do Guarani, 1 pro Guarani, 0 pro CSA. E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro. E depois às 19 horas vai começar aqui na Bandeirantes, o Bandeirantes Esportiva, com a apresentação de Júlio Nascimento, hoje das 7 até as 9. Vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, Guarani, sexto colocado com 37 pontos. Está 1 ponto do quarto colocado, mas tem toda uma rodada. Os demais todos irão jogar. Pois não, senhor Marcos Luiz, ninguém pendurado então, Marquinhos? Não, dos pendurados, né, ninguém levou cartão. Técnico Daniel Paulista terá força máxima no derby do dia 17 às 9h30 da noite, Edu. Mais 10 dias, Guarani, para trabalhar pelo derby, só sexta-feira da outra semana, 21h30, o derby em sexta-feira, dia 17, 21h30, no majestoso Ponte e Guarani. Acho que ninguém quer falar, mas deixa eu ver aqui. O gol foi do Regis, a 1 minuto, né? O Regis tocou na bola, a primeira que ele tocou, entrou para o segundo tempo, tocou e fez o gol. Regis, um toque, um gol e não fez mais nada. E o Guarani ganhou de 1-0, hein? Já já o craque do jogo. Vamos lá, Mestre Tigrão, seus comentários, por favor. Adiantando aí, 1-0, o Bugre venceu, Tigrão. O Guarani mereceu a vitória porque teve uma bola consciente durante todo o jogo, né? Não fez uma grande partida, não, mas contra um adversário organizado pelo Moser, um time bem distribuído em campo, um time guerreiro, um time brigador, apesar de suas limitações técnicas. E numa bola em que houve desatenção do CSA. Deixa eu ver o que vai falar o Regis, Tigrão, me perdoe, até para que a gente possa sentir do artilheiro do Guarani. Minha família, minha mulher, está sempre do meu lado nos momentos difíceis e nos momentos de alegria também. 3 pontos importantes demais para nós que estamos brigando ali na parte de cima. Ressaltar que o trabalho da equipe favoreceu nesse jogo, né? A gente soube sofrer e Série B é isso. A gente tem que suar sangue aí para conquistar os pontos, que nesse ritmo aí a gente vai conquistar coisas grandes. Legal. Como é que você considera a sua fase, Regis? Mesmo a contusão aí te afastando por um período, né? Você volta a participar, né? Ajudando nos contra-ataques, fazendo gol. Foi um período chato, né? Não foi uma lesão comigo mesmo, né? Foi uma pancada, né? Que acabou tendo essa lesão. Voltei treinando faz uma semana e graças a Deus hoje eu pude entrar, ajudar meus companheiros, feliz pelo momento, espero dar continuidade no trabalho. Legal, Regis, artilheiro do Guarani, 8 gols, não é isso, Edu Pinheiro? Olha, os principais da Série B, o Edu do Brusque tem 11, com 10 o Léo Gamário do Curitiba, com 8 o Ciel do Sampaio Correia e com 8 gols tem o Jean Carlos do Náutico, o Chay do Botafogo e agora o Regis do Guarani. Oi, Tigrão, me desculpa, a culpa foi minha, não deu uma segurada aqui. Eu tive a impressão que a TV não ia falar com ninguém, viu, Marquinhos? Não vai falar, por isso que eu segui com o Tigrão. Me perdoe, Tigrão, por gentileza, continuando, por favor, 1-0, gol do Regis. Uma partida em que o CSA foi um time muito atento defensivamente, mas no único vacilo que deu, saiu jogando em falso, estava frio ainda, 1 minuto do segundo tempo. E aí o Thales deu um bote lá na frente, mas lá na frente, perto da grande área defensiva do CSA. E aí a bola sobra para o Júlio, que cruza, quer dizer, desarme. Marcação altíssima, estava um zagueiro do Guarani lá na frente. E ele dá o bote, consegue tomar, deu um biquinho na bola, ela sobra para o Júlio, que cruza, tenta dominar o Bruno Sávio e não consegue, o Júlio César cruza. Aí quando tenta dominar para fazer alguma coisa, para tentar bater ou para servir alguém, ele não consegue dominar, mas desvia um pouquinho para trás, pegando o Regis que vinha de frente, vinha de trás, mas de frente para o gol. E aí o Regis chegou enchendo o pé, chuta muito forte com a canhota,
O goleiro ainda bateu nela, mas uma bola de muita dificuldade pela força. O goleiro desvia, ela bate na trave e entra. O Guarani ganha o jogo a 1 minuto do segundo tempo. Depois administrou, jogou para trás, não teve mais nenhuma grande oportunidade. Sofreu, correu os riscos que tinha que correr dentro da partida. Não gostei da opção do treinador de puxar o time todo para trás, fazendo alterações que diminuíram a intensidade ofensiva da equipe. Por exemplo, tirando o Júlio César e pondo o Titi, que é um zagueiro. Por exemplo, tirando o Rodrigo Andrade, que é um cara que chega à frente, e colocando o Índio. Ah, mas cansou, pode ter pedido para sair. Tá bom, então ele explica aí na coletiva. Mas qual foi o reflexo disso pro time? Puxou o CSA para cima. Trouxe o CSA para dentro da grande área. Se o Guarani continua intenso, atacando, ele poderia ter feito mais, poderia ter definido o jogo antes e não precisaria ter corrido os riscos que correu. Mas isso não tem a menor importância. Sabe por quê? Porque o importante são os 3 pontos. O importante é a conquista da vitória. E ela acabou, Deus sabe como, acontecendo. Mas é um campeonato assim mesmo. É um campeonato cheio, absolutamente cheio de equilíbrio. Não tem jogo fácil. Então você faz 1-0 numa tarde de muito calor, onde o time não está rendendo, onde o encaixe não foi legal, e você faz 1-0 e tem a chance de garantir, você corre os riscos, mas opta por garantir, por fechar, por trancar a casinha. E ele trancou com aquelas fechaduras quádruplas, não é? Tava difícil de entrar e mesmo assim o CSA andou levando perigo, mas o Guarani se sustentou e ganhou o jogo. Fez um partidaço? Não. Fez uma partida de encher os olhos? Claro que não. Mas tirou o pedido. Era favorito, conforme a gente frisava aqui. Sabíamos das dificuldades que o jogo iria impor à equipe bugrina. Primeiro tempo não aconteceu. Segundo tempo sem brilho nenhum. Jogo de um lance. Mas a bola caiu no pé do cara certo. Que, aliás, não entrou bem no jogo. O Regis definiu a partida no gol. No demais, errou, foi desarmado por várias oportunidades. Demonstrou claramente muita falta de ritmo, lentidão, tá sem tempo de bola, mas só que na aguda, naquela à beira da felicidade e do paraíso, sobrou para ele. Não sobrou para o Lucão, sobrou para ele. E aí ele encheu o pé, chuta uma barbaridade com a canhota e fez o gol, chute preciso. Mérito do chutador. Ah, mas o goleiro falhou porque ele bateu nela e não desviou o suficiente. Não falhou, não. Ele tenta desviar, mas o chute é muito forte. Muito forte. Ele desvia, mas não o suficiente para tirar. Ela ainda vai, se choca na trave e se aloja do outro lado, na bochecha da rede, do lado oposto. Gol. Gol. Gol do Guarani a 1 minuto do primeiro tempo. Pro gasto. Vitória importantíssima. Vitória que aumenta o percentual de aproveitamento dentro de casa. Jogou bem? Jogar bem é ganhar. Dar espetáculo é uma segunda opção. É algo acessório. Não deu espetáculo, mas botou 3 pontos na sacola, está na briga e isso é o que mais importa. Olha, a Ana quer que eu mande aqui um abraço com muito prazer para o seu pai, o Fábio, para a mamãe Renata. É a Ana do Jardim Amanda 2, hein? Um abraço, viu, Ana? Muito obrigado, viu? Aliás, eu queria daqui a pouco falar da paneteria Nico. Muito obrigado pelos lanches que nos enviaram aqui, né, Jorginho? Sensacional, sensacional. E aí o Gil Kleber, ele sai do cantinho dele, ele faz que vai... Deixa eu dar arrumada aqui na câmera, e pega um sanduíche. Não, a câmera a todo momento hoje teve manutenção do Gil Kleber. Ele vem toda hora, cada ajeitado e um sanduichinho. Ele falava, deixa eu aproveitar, vou pegar um lanchinho. Joelso sai da central. É quantos lanches, hein, Edu? E vem, pumba. Não, tanto. Pega um lanche. Aí, e vai assim. Aí, final do jogo, você quer dar uma ciscada, pumba, acabou. Mas não tem nada, não. Vamos lá, Zorzinho. Gol do Regis, Guarani 1, CSA 0. Você sabe que eu tava ouvindo, nós ouvimos aí o Regis na entrevista, depois do jogo, né? Eu detesto esse termo, né? Nós soubemos sofrer. Gente, mas tá jogando dentro de casa, né? O Guarani lá em cima na tabela, brigando por uma das vagas.
não precisa, né? Não, eu detesto esse termo e detesto também dizer que, olha, nós temos que saber sofrer. Pô, poxa vida, tá jogando dentro de casa, né? Agora não precisa disso. Não precisa. Não precisava. Tudo bem que o importante de tudo é a vitória. Eu acho que a estratégia do Daniel hoje, no começo acabou não dando certo, né? E no segundo tempo, ele vem com 2 mexidas e a entrada do Regis realmente decidiu o jogo. O que importa, sem dúvida nenhuma, nesse momento, nessa altura da competição, é os 3 pontos. Eu falava isso no início da jornada, que o Guarani precisava vencer o jogo. Precisa ganhar. Quer manter ainda viva a chance de entrar no G4 e ficar com uma das vagas? Tem que vencer. Jogando dentro de casa, tem que vencer. E tudo bem. Foi um jogo complicado, um jogo duro, difícil, né? Eu acho que tecnicamente o time do Guarani é muito superior a esse do CSA, mas o Guarani deixou o CSA gostar do jogo. No primeiro tempo e depois no segundo tempo também. A mostra disso foi que o Daniel Paulista precisou dar uma mexida. O Júlio César cansou, né? Aliás, o que corre o Júlio César, hein, rapaz? É impressionante. É um jogador que em alguns momentos a gente aparece muito pouco, mas o que corre, o que se dedica, o que marca e o que ajuda o Júlio César é impressionante. E aí o que ele fez? Tirou o Júlio César, que é um atacante, e colocou o Titinho, um zagueiro, né? Pra fechar a casinha e pra não deixar o CSA crescer ainda mais e fazer o gol. Mesmo assim, no último lance ali, a bola tava rondando a área do Guarani. Não precisa. É só pôr a bola no chão, organização, né? Tocar de um lado pro outro, aparecer, movimentar para criar espaço vazio. Mas olha, Edu, isso daqui nós estamos falando da partida, né? Só que nós olhando a tabela, igual foi lá em Recife, o Guarani poderia ter vencido o Náutico. Poderia sim. Mas o empate não foi ruim. E hoje, o Guarani poderia ter goleado o CSA. Mas venceu o jogo, independente, são 3 pontos na conta. E eu tenho que dar mais uma vez parabéns ao Daniel Paulista, que tentou uma estratégia que acabou não dando certo no primeiro tempo, voltou com uma estratégia diferente e deu certo. E venceu o jogo. Independente se, como disse o Regis aí, o Guarani soube sofrer, independente de qualquer coisa, se o CSA criou inúmeras oportunidades, criou chances com perigo, independente disso. 3 pontos, o Guarani anda na tabela, encosta no G4 e essa que é as pretensões do clube. Então, Edu, mais uma vez, parabéns ao Daniel Paulista, que venceu, tirou o pedido, como diria aquele filósofo, né? O Guarani não jogou bem, numa tarde, Edu, que assim, eu acho que o aspecto físico pesou um pouco. Sentiu um pouco o clima, o calor, né? O Guarani sentiu, a intensidade não foi a mesma. O que importa é os 3 pontos e parabéns ao Guarani mais uma vez. Os caras pelo menos correram, no aspecto técnico não deu, ok, mas correram, lutaram. Você vê, olha, o Maxwell no ataque não rendeu absolutamente nada. Aliás, teve a bola nos pés para matar o jogo e não conseguiu. Porém, ajudou pra caramba o Bidu na marcação. Correu, lutou, deu carrinho, né? Fez falta, recebeu falta. Então é isso que precisa. É o cara querer para que o Guarani consiga vencer a partida. Foi o que aconteceu hoje. Parabéns ao Guarani. Resultado importantíssimo, Edu Pinheiro. Olha, o Ana ainda com a família aqui, mandei um abraço pro seu pai Fábio e pra mamãe Renata, né? Ela tem um tio que é... Não entendi o nome do seu tio, bugrino fanático, é a família Gamaroni. Obrigado, viu, Ana? O Júlio do Jardim Leonor, imitando aqui o Brasil de Oliveira, como falaria o Brasa hoje. Alô, Fábio Irata, aliás, por falar em Brasil de Oliveira, tem uma turma de estudante, rapaz, fazendo aí aqueles trabalhos para conclusão de curso, né, o TCC, sobre a vida do Brasil de Oliveira. Sensacional, hein? Vamos curtir aí depois que ficar pronto o trabalho. Valeu, viu, Júlio? Alô, Fabirata, queria um abraço, tá dado, hein, Fábio? Tá dado. Alô, Fabirata, o Tomás do Jardim Aurélia e o Maurício Grigol do Jardim Planalto emendando uma legal aqui, Lionel Regis, hein?
Grande Maurício Grigol do Jardim Planalto. Regis fez o gol do Guarani. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Fica aqui o convite agora para o nosso jogo aberto, viu? Pessoal do YouTube, do Facebook. Alô, AM Ribeirão Preto, 1270. E você no radinho aqui, 1170 Campinas, região. Nosso muito obrigado. Fique com a gente. Vem aí o nosso jogo aberto, hein? Aqui fechado. Guarani 1, CSA 0. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Você está na Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Quem trafega pela Orozimbo Maia perde tempo no sentido Maternidade, na altura da Rua Santos Dumont e na chegada à Avenida Brasil. No sentido contrário, trânsito intenso no acesso a Norte-Sul. Na região do Cambuí, a Coronel Quirino tem lentidão no cruzamento com a Coronel Silva Teles, com a Conceição e no semáforo da Moraes Salles. Quem ama a tranquilidade escolhe os tubos e conexões Tigre, que levam água para toda a casa com segurança e durabilidade há 80 anos. É por isso que quem ama a tranquilidade ama a Tigre. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Tem rede balançando. É bola na rede. Domina o time do Guarani. Júlio César cruzou para Bruno Sávio. Regis pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Avante, meu Bugre, com fibra e testemunho. Na marca de 1 minuto, segundo tempo, Júlio César dominou pela direita e fez o cruzamento para trás. É Regis, que entrou no segundo tempo, entrou no intervalo de perna canhota, deu uma paulada, jogou a bola no fundo do gol do CSA. Ela bateu lá dentro e fez uma bola precisa e de alta definição. O artilheiro do Bugre fez a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Regis, ele tem a número 78 nas costas. O ano da conquista de campeão brasileiro do time bugrino. Regis, 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 camisa 78. Do gol, abre o placar do jogo no brinco. Hoje sempre Guarani e a torcida vibra, vibra,
Da pele até o osso, Guarani 1, CSA 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. No minuto inicial dele em campo, né, Batista? A jogada trabalhada pelo Júlio César. Levantou a cabeça e fez o cruzamento. Ainda teve ali um toquinho meio que sutil do Bruno Sávio, mas ela sobrou para o Regis. É artilheiro, 8º gol dele com a camisa do Guarani no campeonato. Não deu para o Thiago Rodrigues. Regis foi para a rede. 1-0 Guarani no brinco. Já já o craque do jogo. Eu adoro uma padoca. Vamos falar sobre um assunto muito gostoso e que tem história para contar, hein? A Nico Paneteria foi fundada em 1973 e desde então tem a missão de levar sabor e qualidade para cada um dos seus clientes. Ambiente aconchegante e preparado para receber você a qualquer hora do dia, hein? A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. E vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário em sua vida. Aberta 24 horas, 7 dias por semana. Produtos artesanais, desenvolvidos e produzidos na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Almoço, sim, de segunda a sábado, das 11h30 até as 15 horas. Aproveite o salgado da semana. Croissant de frango com um precinho especial para você conhecer toda a nossa variedade. E claro, não poderia faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha também na Nico Paneteria. Todos os dias, deliciosas sobremesas preparadas para você. E ainda tem mais. Buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. A partir das 18 horas, tem nossas saborosas e recheadas pizzas. Aos finais de semana e feriados, tem buffet de café da manhã para começar o dia mais que especial. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 98198-7126. 98198-7126. Ou peça também pelo iFood e Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Castelo, no coração de Campinas e dos campineiros. Se eu não colocar o cotovelo logo cedo no balcão da padaria, não é dia. E atenção, companhia! Nico Paneteria! Aê! Vamos ao sensacional! Na Bandeirantes, o craque do jogo. Guarani 1, CSA 0, gol do Regis. Oi, Batistão, o craque do jogo. Edu, o craque do jogo é o autor do gol, Regis. Jogou pouquíssimo, praticamente não produziu no segundo tempo, mas marcou um gol importantíssimo. Guarani vai a 37 pontos com esse gol do Regis. Ele, o artilheiro, 8 gols, sexto colocado na tabela. Portanto, o gol foi importantíssimo. Para mim, Regis, o craque do jogo, Edu. Para você, um grande abraço, Batistão. Até a próxima. Prazer todo meu inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva, neste feriadão. Lembrando que às 7 da noite vai começar aqui na Rádio Bandeirantes, o Bandeirantes Esportiva hoje, em horário alternativo, das 7 às 9, com a apresentação do Júlio Nascimento. Valeu, Edu, um grande abraço pra você. Pra você também, meu amigo. Esse ano você escapou, mas ano que vem você vai desfilar, hein? Vamos lá. Alô, Tigrão, o craque do jogo. Olha, eu gostei muito da atuação do Bruno Silva, né? Taticamente importantíssimo. Ora saindo para jogar, ora funcionando exatamente como um terceiro zagueiro. Mas no momento em que o Guarani optou por administrar o resultado mínimo mais importante, ele gelou a bola. Aquele índice de acerto altíssimo de passes que o Batista falou aí, desses sites de estatística, ele não tem muita importância porque os passes do Bruno Silva, eles são todos curtinhos, né? São praticamente aquelas bolas entregues a domicílio. Isso não é o mais importante. O mais importante é a colocação dele em campo. O mais importante é
a leitura de jogo que ele tem e a função tática que ele executa. Na saída de 3, sempre dando qualidade e se posicionando muito na trajetória da bola quando o time é atacado. Para mim, sem aparecer em lances vitais e respeitando muito o voto do Batista, porque o cara decidiu o jogo, mas ele acertou esse chute e mais nada dentro da partida, e é comum, é natural e compreensível isso. Falando do Regis, porque ele ficou um longo tempo sem jogar, jogou um pouquinho lá na Bahia, entrou um pouquinho no jogo contra o Vitória, contra o Náutico, perdão, em Pernambuco, não confundir Vitória com o Náutico, em Pernambuco, nos aflitos, e hoje já meio tempo vai readquirindo o ritmo de jogo e claramente está sendo preparado com muito cuidado para o derby, o que, claro, é absolutamente compreensível no clássico da cidade. Então ele fez o gol, ele decidiu, mas a participação dele foi pífia, diferente de um Bruno Silva que jogou os 90 mais acréscimos e acertou tudo. E nos momentos em que a Cuíca roncou, ele foi o grande anjo da guarda da zaga e fez com que o Guarani segurasse o samba e o resultado. Para mim, Bruno Silva, o craque do jogo com conceito bom. Oi, Zorzinho. Ô Edu, eu vou ficar com o Regis, porque, pô, o cara, tudo bem, eu também concordo que ele não jogou aquele futebol que todos se acostumam a ver o Regis jogar, mas vale ressaltar também que o Guarani fez um jogo, a partir do momento em que ele faz o gol, pra trás, né? O Guarani esperando demais, e aí o jogador na função do Regis vai sumir automaticamente. E ele é o 8º gol do Regis. E dá uma vitória importantíssima numa bola que nós falávamos, inclusive, aqui, que se fosse qualquer outro jogador não teria chutado com a mesma qualidade do Regis. Então ele venceu o jogo pro Guarani, mesmo não fazendo uma partida brilhante, mas o que importa é o resultado. Então, para mim, no conceito bom, o craque do jogo é o Regis. Olha, o Regis tem 2 votos, Batista e Zorzinho. Tigrão votou no Bruno Silva. Marcos Luiz, o craque do jogo, já votando. Lembrando que o Guarani, com essa vitória, é 6º colocado com 37 pontos. Mas é evidente, todos aqueles que estão ao redor aqui do Guarani ainda irão jogar. Pois não, Marcos Luiz, o craque? Regis, pra mim, o craque do jogo. Fez o gol, deu a vitória pro Guarani, nota 6,5. Hoje nota quebrada, puxando igual o Gleger. Então, e a coletiva, hein, Edu? Opa, vamos lá. Regis, então, o craque do jogo, com 3 votos. Vamos lá, coletiva. Coletiva, portanto, do técnico Daniel Paulista, treinador da equipe do Guarani. Primeiro, Daniel, boa noite. Gostaria que você falasse pra gente sobre esta vitória, claro, do Guarani, mas também em relação a 2 situações. Não é pro Regis já ser o titular da equipe, até por conta do gol que ele fez, e gostaria que você mais uma vez avaliasse o Lucão do Break. Bom, boa noite já, né? Vitória, acho que muito importante, consolida o momento do Guarani, mais uma vitória, 3º jogo sem perder, 7 pontos em 9 contra 3 adversários considerados diretos, jogos dificílimos, duros, e salientar, né, a entrega que esses atletas tiveram hoje, mediante a um desgaste muito grande. O Guarani foi a única equipe que jogou sábado à noite em Recife, com uma umidade em torno de 90%, e 2 dias depois está tendo que jogar novamente, 4 horas da tarde, com um calor muito grande, uma umidade em torno de 20%, e esses atletas se entregaram ao máximo, né, dentro das suas condições, para que o Guarani construísse mais uma boa vitória. O Guarani volta a crescer na competição. Eu acho que isso é o mais importante que a gente leva nesse momento. Com relação ao Regis, é um atleta que está num momento muito bom. Agora vinha de uma lesão em torno de 1 mês sem trabalhar, sem iniciar uma partida. Vem ganhando minutos, como jogou 20 e poucos minutos no último sábado. Hoje jogou já 45, e agora com esse tempo que nós vamos ter, a tendência é que o seu condicionamento físico melhore e ele vá ganhando o espaço e continue produzindo e continue contribuindo com a equipe, como todos os outros atletas têm contribuído, para que a gente esteja hoje na 5ª colocação da competição, se mantendo ali na briga pelas primeiras colocações, que é o que mais nos importa. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, gostaria que você falasse o quanto é difícil
jogar em casa contra uma equipe que atua apenas por uma bola, buscando jogar somente no contra-ataque. E também gostaria que você respondesse por que Maxwell e não Alan Victor? Bom, primeiro que assim, isso tem sido uma tônica, né, das equipes que nós estamos enfrentando no momento, porque o Guarani é uma equipe que propõe o jogo. Haja vista que é o melhor ataque, é uma equipe que cria situações, é uma equipe que busca o gol, né, que joga para frente, e as equipes, a forma de tentar bloquear isso é tentar jogar pelo contra-ataque, numa transição rápida, tendo jogadores velozes pelos lados. Mas é como eu sempre digo, a dinâmica do jogo ela muda conforme a alteração do placar acontece, né? Nós conseguimos fazer um gol logo no início do segundo tempo, isso deu uma tranquilidade, né, para que a gente pudesse inverter as funções dentro da partida. O Guarani passou a esperar mais a equipe do CSA para ter também fôlego nos contra-ataques para poder criar situações, como até criou as melhores oportunidades, inclusive que a equipe do próprio CSA, que teve volume, teve poste de bola, mas efetivamente pouco criou para nos assustar com relação ao placar. E a gente, mesmo assim, nos últimos 10 minutos, talvez um pouco mais de capricho, poderia ter feito um placar até com um pouco mais de tranquilidade. Com relação às substituições, muito em cima das características do que o jogo pede, daquilo que a gente vê durante os treinamentos, daquilo que a gente vê do momento. Então é dessa forma como a gente tem produzido. Eu assim, não temos uma equipe titular, nós temos um grupo extremamente importante, todos os atletas sabendo jogar dentro das funções, haja vista que um jogador em um jogo entra, o outro não entra, no outro jogo as alterações mudam muito em função das características desses atletas, porque cada um é de uma forma, joga de um jeito, e a gente nunca sabe o que o jogo vai pedir. Hoje, especificamente, nós tivemos que fazer a alteração do Thales, que acabou se sentindo mal devido a esse forte calor, a baixa umidade. Nós estávamos ali com o Carlão, entrou também muito bem, fazendo a sua parte. Depois nós optamos por uma linha de 5 defensiva, já que a equipe do CSA tinha praticamente 4 atacantes infiltrados na zona de ataque, e a gente conseguiu controlar muito bem isso. Então, assim, estou muito satisfeito com o elenco, com a característica dos atletas, todos têm dado o seu melhor, e o que mais importante é que o Guarani está ganhando, o Guarani está continuando vivo na competição, continua na parte de cima, e continuamos trabalhando para ser sempre melhores a cada partida. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Mais uma vez um primeiro tempo sem muita produção por parte do ataque bugrino, e o time melhora a partir da entrada do Regis, mas não demonstra ainda a mesma efetividade de muitos jogos do primeiro turno. Ao que se dá essa queda de rendimento do setor ofensivo do Guarani? Olha, eu acho que dificuldades elas vão acontecer naturalmente. Eu acho que os adversários também estão tentando neutralizar os nossos pontos fortes. Eu acho que hoje foi um jogo muito atípico pelas condições climáticas, pelo curto espaço de tempo do jogo de Recife para agora, né? Então, assim, os jogadores sentiram muito esse aspecto do calor e a baixa umidade hoje. Não só o Guarani, mas o próprio CSA também. Achei que o primeiro tempo foi um primeiro tempo abaixo na questão de intensidade, na busca por melhores oportunidades. Lógico que no segundo tempo o gol logo no início deu uma tranquilidade maior, porque aí os fatores se inverteram, a gente à frente do placar conseguiu administrar melhor a partida, né, e jogar no erro do adversário para poder conseguir guardar um pouco do fôlego, né, mediante essas questões que a gente já abordou aqui. Mas de uma maneira geral, o importante é que a vitória contra mais um adversário direto, mais um adversário muito difícil, um elenco extremamente qualificado, com jogadores que estão se destacando dentro da Série B, e o Guarani mais uma vez faz uma vitória, mais uma vitória importante dentro de casa, nessa sequência de bons resultados que estamos vivendo, e temos que continuar firmes e fortes trabalhando em busca de novos objetivos. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa noite. Eu queria aproveitar essa oportunidade para que você pudesse realizar uma exposição sobre o seu trabalho durante a semana com os reservas. Sempre você aciona o Maxwell e o Índio. Queria saber, primeiro, como é que é o trabalho com esses jogadores durante a semana, o que você pede para eles, se eles entregam o que você espera dele nos jogos.
E como é que é administrar a expectativa e a ansiedade dos outros reservas que querem e desejam uma oportunidade no time titular? Olha, eu assim, não tenho agora esses números de cabeça, mas acredito que todos os atletas do nosso elenco, ou a grande maioria, salvo exceção um ou outro atleta, talvez, não tenha começado uma partida como titular. Então todos os atletas têm tido as suas oportunidades. Nós priorizamos um trabalho igualitário para todos os atletas. Quem acompanha os nossos treinamentos sabe disso. Então, assim, os atletas que no momento não estão tendo a oportunidade de estar começando, nós temos uma atenção especial com todos, né, para que eles estejam prontos e preparados para que na hora que a oportunidade surja para eles possam estar contribuindo com a equipe, e isso é o que vem acontecendo. Você citou 2 casos do Índio e do Maxwell, mas todos os atletas têm contribuído, todos os atletas têm entrado, né? Todos os atletas têm feito a sua parte. É lógico que uns um pouco mais no momento, outros um pouco menos, porque nós não temos também condições de colocar todo mundo para jogar, mas dentro do que a gente tem treinado, dentro daquilo que a gente tem à disposição, estou muito satisfeito com esses atletas, com a entrega deles, com o trabalho deles, e isso tem feito com que o Guarani esteja aonde ele está, na 5ª colocação, brigando sempre pelas primeiras posições, e isso está fazendo o Guarani continuar firme na briga pela ponta da tabela. Então nós temos que continuar com esse foco, com essa concentração, para que a gente possa seguir em cima dos nossos objetivos. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Daniel Paulista, independente do resultado, foi 2 tempos distintos do Guarani. O CSA dominou e o outro, o Guarani, apenas fez o gol e se defendeu. Eu gostaria que você falasse desse contexto, desse jogo, desses 2 tempos distintos do Guarani. Obrigado. Bom, eu não vi como 2 tempos distintos. Eu vi um primeiro tempo extremamente equilibrado, onde as equipes tiveram muita dificuldade na criação dos 2 lados, pouca criatividade de ambos os lados, pouquíssimas oportunidades efetivas e conclusivas que poderiam se tornar gols, vamos dizer assim, tanto do próprio Guarani quanto do CSA. O CSA teve alguns chutes de fora da área que também não foram lances de tão perigo, da mesma forma como a gente também teve. É lógico que isso poderia ser melhorado, mas acho que, como eu já abordei, foi um jogo extremamente atípico de hoje. E no segundo tempo, o gol no início deu uma tranquilizada na questão do placar, e a gente mudou a nossa postura. Nós passamos aí a nos jogarmos na segurança, jogarmos no erro do adversário. Poderíamos ter criado e poderíamos ter aproveitado melhor as oportunidades que tivemos para ter um placar até mais elástico. Haja visto que o próprio CSA, apesar de ter tido mais posse de bola, não criou nenhuma oportunidade. O Rafael pouco trabalhou dentro da partida. A nossa defesa se portou mais uma vez muito bem, sólida, conseguindo controlar os ataques do adversário. E a gente, nas oportunidades que teve, poderia ter feito até um placar melhor. Acho que saio daqui extremamente satisfeito com a entrega, com a dedicação que esses atletas estão tendo, diante de todas as dificuldades, adversidades, e a gente vai nessa sequência, né, de ter enfrentado 3 adversários diretos aí a quem sabe as primeiras posições, e ter conseguido resultados positivos nas 3 situações. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Boa noite, Daniel Paulista, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse da eficiência do seu ataque, né? Que não teve muitas oportunidades em gols, mas quando chegou, conseguiu fazer o gol logo no comecinho, no primeiro lance do segundo tempo. Gostaria que você falasse hoje um pouco dessa eficiência que o ataque teve hoje para garantir os 3 pontos. Como eu disse, foi um jogo de poucas oportunidades. O primeiro tempo poucas oportunidades de ambos os lados, muito equilíbrio, muita disputa pelo espaço, muita intensidade na marcação, mas pouca criação de ambas as equipes. No segundo tempo, conseguimos encontrar, pela qualidade do nosso ataque, um gol logo cedo, logo no início do segundo tempo, e isso deu uma tranquilidade a mais para que a gente pudesse trabalhar com mais segurança, com menos exposição, e aguardar o adversário nos proporcionar as oportunidades que acabamos criando. Nos últimos 10 minutos tivemos pelo menos 3 oportunidades boas e claras de marcar. Infelizmente não conseguimos, e mesmo o adversário se lançando ao ataque,
o adversário pouco criou efetivamente em termos de oportunidades de gol. Teve mais posse de bola, rondou o nosso campo de defesa, mas não conseguiu entrar dentro da nossa linha defensiva, que se portou muito bem, principalmente do segundo tempo, controlando o jogo e ajudou demais o Guarani a sair de hoje daqui do Brinco de Ouro com mais uma vitória. Albert Cavalcante, Futebol Interior. Boa tarde, Daniel Paulista. Parabéns pela vitória. Gostaria que você comentasse, né, sobre a mudança que você fez pelo Thales, pelo Carlão, e também comentasse sobre o Regis, né, o Regis que entrou no segundo tempo e acabou sendo o autor do gol da vitória do Guarani. Bom, substituição, já comentei, o Thales acabou se sentindo mal, né, devido ao calor, à umidade, e não se sentiu bem, pediu a substituição. Eu acho que nós temos zagueiros muito bons no nosso elenco, nós temos rodado muito esses zagueiros para que a gente consiga manter todos em atividade muito bem, tanto o Ronaldo, o Carlão, Thales, hoje teve o Titi tendo a oportunidade de entrar mais uma vez, que é um garoto também novo. Então a gente tem se mostrado muito satisfeito com a produção desses zagueiros, independente de quem esteja jogando, eles têm a nossa segurança para que a gente possa continuar desenvolvendo dentro da competição. Sobre o Regis, é um atleta que ficou em torno de um mês sem trabalhar, lesionado, está voltando agora, está ganhando ritmo, jogou um pouco mais de minutagem hoje e acredito que agora com mais essa semana que teremos de trabalho, vai evoluir também na sua condição física e teremos, acredito que a grande quantidade dos nossos atletas à disposição para a próxima partida. Gustavo Biano, EPTV. Daniel, boa noite. Queria que você comentasse, né, sobre a falta que o Regis fez nesse período em que ele ficou fora. Um jogador que voltou aí na rodada passada contra o Náutico, atuou aí pouco mais de 20 minutos. Já diante do CSA, teve um tempo inteiro e já na primeira participação dele já fez o gol. Então eu queria que você comentasse da importância dele e também o que significa vencer esse jogo, né, e ter agora 10 dias de intervalo para enfrentar a Ponte Preta, né, no derby campineiro aqui. O quanto que essa vitória também traz de tranquilidade para vocês trabalharem. Bom, primeiro que assim, a importância do Regis é um jogador que está muito bem, como todos os outros, vem contribuindo. Todos os atletas, quando têm entrado, têm procurado dar o seu melhor. Eu acho que isso é o mais importante, é o que tem feito o Guarani figurar sempre na ponta da tabela, buscando sempre situações melhores, classificações melhores. E eu acho que isso é o grande segredo do trabalho que esse grupo vem desempenhando. Sobre ter mais um período aí sem jogos, vamos procurar aproveitar da melhor maneira possível, como eu já adiantei, um trabalho onde a gente possa novamente aproveitar os dias de treinamento, já trabalharemos durante o final de semana todos os dias, né? Folgaremos agora após esse jogo, mas depois, quando tivermos a reapresentação, iremos nos reapresentar e vamos trabalhar durante todo o final de semana sem folga, visando a partida de sexta-feira, que a gente sabe que é uma partida diferente, como foi já no primeiro turno, e a gente vai se preparar muito bem para poder enfrentar a Ponte, que cresceu na competição, vem também num momento bom e a gente sabe das dificuldades que vai ser, mas a gente tem que estar preparado para novamente fazer um grande derby e tentar buscar mais um resultado positivo. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Daniel? Parabéns pela vitória. Eu notei, principalmente no primeiro tempo, que as linhas do Guarani estavam um pouco espaçadas, né? Os meias não estavam chegando tanto assim, e aí acabava tendo aquela bola aprofundada que geralmente acabava correndo para a linha de fundo, propiciando o tiro de meta para o time do CSA. Gostaria de saber de você se você também concorda com essa afirmação e como é que você enxerga esse processo de compactação da equipe para trocar as bolas mais curtas e propiciar uma chegada mais rápida no ataque. Como eu disse, eu acho que assim, não foi um problema das linhas estarem descompactadas. Eu acho que nós tivemos dificuldade para sair da marcação do adversário, para penetrar nesses espaços vazios com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de mobilidade, e isso gerou uma dificuldade muito grande no primeiro tempo, haja vista que a gente acabou tendo poucas oportunidades efetivas para tentar marcar. Então, foi um dos problemas que se apresentaram no primeiro tempo. Mas salientar, né, dificuldades elas acontecem, a gente tem que procurar sair delas para que a gente possa sempre estar vencendo, como foi o caso de hoje, conquistando mais uma boa vitória.
Thiago Andrade, podcast BugriCast. Daniel, primeiramente, parabéns pela vitória. E Daniel, eu gostaria de saber um pouco sobre o Carlão. Não é o primeiro jogo que o Carlão fica no banco de reservas no começo do jogo. Também aconteceu contra o Operário. Isso indica que o Carlão perdeu de fato a titularidade para o Ronaldo Alves e o Carlão deve jogar agora o derby? Obrigado, boa tarde. Bom, boa tarde. Eu não trabalho com essa questão de titularidade, né? A gente trabalha o grupo, né? Todos os atletas de uma forma igualitária. O Carlão, o Ronaldo, o Thales, Titi, tem tido inúmeras oportunidades. É lógico que alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas assim, de uma maneira geral, tenho tido muito satisfeito com esse setor que foi a sua pergunta específica, mas com os outros setores também da mesma forma. Os atletas têm procurado ganhar o seu espaço dentro dos treinamentos, porque é ali que se ganha o espaço, principalmente para os atletas que no momento não estão tendo as oportunidades dentro dos jogos. Nos treinamentos eles têm que mostrar as suas qualidades, as suas características. Os atletas têm se empenhado a todos os momentos para que a gente pudesse estar conquistando os resultados que estamos conquistando e de uma maneira geral, estamos muito satisfeitos com todos e vamos seguir trabalhando, focado, pés no chão, que a luta ainda, há muito campeonato pela frente, mas o Guarani, mais uma vez, mostra nessa sequência de resultados positivos que está começando a se desenhar novamente, a gente se mostra uma das equipes que vão continuar brigando a todo momento pelas primeiras posições. Bem, Edu, aí a entrevista, né, do técnico Daniel Paulista, depois do jogo, 1-0 em cima do CSA. Jogadores do Guarani agora serão dispensados, Edu, 10 dias até a próxima partida, o derby, né, que vai acontecer no dia 17 às 9h30 da noite. Para esta partida, o treinador terá força máxima, nenhum atleta que estava pendurado recebeu o cartão. Júnior Todinho e Diogo Matheus estão em fase de transição, Eduardo Persson ainda segue se preparando. Samuel Santos, que foi contratado, pode ser a novidade no derby da próxima rodada. Edu. Prazer estar ao seu lado, Marquinhos. Um abraço, viu? Sempre um prazer enorme, Edu Pinheiro. Esse é o Marcos Luiz, que também frequenta a padoca da Glicéria, que eu vou te cansar só por Deus. Não é fácil não, Edu. Não é fácil. Um abraço, olha lá, Suprijet Cônigo Cipião 538. Tá dado o recado. É isso aí, eu perco amigo, mas não perco oportunidade. Vamos lá, 19 horas vai ter Banda Esportiva com o Júlio Nascimento. Aqui Guarani 1, CSA 0, agora 18h42. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. E no brinco, o Guarani entrou com Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do Break. No intervalo, 2 alterações. Saiu aí o Andrigo, entrou o Regis e saiu o Lucão do Break, entrou o Maxwell. Depois, a 5 minutos do segundo tempo, saiu o Thales, entrou Carlão. A 26, saiu Rodrigo Andrade, entrou Índio. E aos 40, saiu Júlio César, entrou Titi. A equipe do técnico Daniel Paulista. CSA com Thiago Rodrigues no gol, Yuri, depois Reinaldo, Matheus Felipe, Lucão e Hernandes, Esponte, Giovani, Silas, depois Nilson, Gabriel e Marco Túlio, depois Ailon, Yuri Castilho, depois Everton Silva e o Bruno Mota, a equipe do técnico Mozart. CSA hoje que completa, exatamente hoje, completa 108 anos. Apitou Diógenes José Padovani de Andrade do Espírito Santo. Cartão amarelo para Matheus Ludic e para o goleiro Rafael Martins, ambos do Guarani. O VAR não foi acionado. O gol foi do Regis, hein? Entrou para o segundo tempo, na primeira que ele tocou, 1 minuto, fez o gol. Gol de Regis, a 1 minuto, segundo tempo. Guarani 1, CSA 0, a ficha técnica em nome de Brasitone. Futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Trânsito. Na região do Taquaral, o motorista vai perdendo tempo pela Júlio Prestes, da saída da Norte-Sul até a chegada à Nossa Senhora de Fátima, que também tem lentidão nos 2 sentidos na chegada ao Balão da Bela Vista. Pela Norte-Sul, lentidão também nos 2 sentidos na altura da Rua dos Alecrins. Começou a 34ª Bienal de São Paulo, a maior exposição de arte do Hemisfério Sul. Vá à Bienal, até 5 de dezembro, de graça no Parque Ibirapuera. Supermercado Taquaral, o melhor para a sua economia. Preços baixos, muito mais variedade e qualidade de produtos. Cerveja Devassa Puro Malte, 350ml, 2,49. Suco de laranja Xandô, 900ml, 6,99. Café São Joaquim, 500 gramas, 10,99. Ofertas válidas até dia 12 de setembro. Confira também ofertas especiais para cliente Taquaral Mais. Compre online e receba em casa. Supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tem paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no Zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Meus amigos, defesa foram fracas demais, fracas. Olha, só para cumprir o papel aqui, vamos lá, Jorzinho. 8 minutos do segundo tempo. 8 do segundo tempo, já estavam 1-0. Um chute que veio da lateral esquerda. Na bola, o goleiro Rafael Martins do Guarani. Oi, Batistão, narre de novo, Batistão. Giovani dominou, Hernandes passou, rolou uma paulada. Espalma, Rafael Martins. Batida cruzada, Rafael Martins tirou, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio. O Hernandes, ex-ponte, bateu da lateral, sem âncora, aquela só protegeu-se o Rafael Martins, depois o Maxwell acabou colocando pra escanteio pra evitar o pior, né? E tem aquelas 46, nos acréscimos, hein? De novo o Rafael Martins, foi uma cabeçada e tal. A TV não mostrou novamente e o Greg ficou com dúvida, eu não sei, eu acho que ela sairia, mas o lance foi esse. Vem embora o time do CSA, bola cruzada, Bruno Mota bateu, Rafael Martins. Rafael Martins defendeu, espalma e salva o time do Guarani. Certo, Zorzinho, nós comentamos aqui, e aí, não sei, não, acho que não iria teve sair. o replay, né, desse lance. Não teve, né? Mas no primeiro tempo, o Rafael fez uma defesa também, a bola sairia, mas muito, né? Eu acredito que quase 1 metro. Ela foi fora da linha de gol, ele foi Chute lá e deu um tapa na bola. Eu peguei essa daí só pra constar. E nessa... Teve, eu acho que assim, pelo movimento correto, né? Pela plástica da narração do Batista também, eu vou ficar com essa opção aí, a segunda opção. E o goleiro do CSA, tirando o gol aí, praticamente... Não fez nada, né? Praticamente não fez nada. Thiago Rodrigues. Oi, Tigrão, vamos lá. Essa foi o Greg escolheu essa aos 46, nos acréscimos do Rafael Martins. E você? Vou nela também, lance que o Carlos Batista narrou exatamente assim. Vem embora o time do CSA, bola cruzada, Bruno Mota bateu, Rafael Martins. Rafael Martins defendeu, espalma e salva o time do Guarani.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tem paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no Zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral, o melhor para sua economia. Preços baixos, muito mais variedade e qualidade de produtos. Aproveite ofertas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Eisenbach 350ml, 2,99. Contra filé, nosso bife, peça vácuo, 39,95 kg. Picanha, subbife, peça vácuo, 59,95 kg. Ofertas válidas até dia 12 de setembro. Compre online e receba em casa. Supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Gabarito do jogo. O gabarito do jogo tem um conceito, né? Os nossos analistas aqui vai dar o conceito se foi ótimo, se foi bom, regular, ruim ou péssimo. Senhorzinho, Guarani 1, CSA 0, conceito, melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o segundo tempo. Pra você, Tigrão. Desculpa, Edu, não saiu aqui. Ah, não saiu? Opa. Desculpa. Opa, o jogo regular, melhor o segundo tempo. Tigrão. Pra mim, um jogo ruim. Os 2 tempos num baixo nível técnico. Muito bem, Rafael Martins. Olha, gente, hoje não teve, foram fraquíssimas as bolas aí. Vamos lá, Jorginho. Qual o conceito que você dá pra... Ele não teve culpa, fez a parte conceito regular, dele. Não teve muita culpa, também, né? Não teve cai-cai dele também. Né? Hoje teve uma hora que ele caiu lá num lance, e nós vimos um replay aqui, não foi absolutamente nada, mas isso aí faz parte, né, Edu? Não dá pra ficar caindo toda hora, né? Aí fica até feio. Zorzinho, né? Também caía toda hora e ficou rico assim mesmo. Zorzinho também de vez em quando dava uns migué lá, mas... E hoje foi legal, foi tranquilo. Acho que o Rafael Martins teve um conceito regular, algumas defesas importantes, saídas de gol, né, dando soco. Então foi bem o Rafael. Regular. Vamos lá, Tigrão. O Matheus Ludic, o moço de Palmitos, Santa Catarina, jogou o tempo todo, vem jogando o terceiro jogo consecutivo na lateral direita, porque o Diogo Matheus está machucado. O que você achou dele? Mesmo sem brilhar, personalidade, confiança, seguro na marcação e tentou apoiar. Claro que esteve
naquela média baixa do time hoje que jogou pro gasto. Conceito regular para ele, mas vem crescendo, acho que ganhou a posição. Daqui a pouco tem Bandeirantes Esportiva com Júlio Nascimento. Informações da Ponte também. A zaga, o Jorginho, é o seguinte: o Thales se machucou aos 5 do segundo tempo, entrou o Carlão. Então vamos lá, os zagueiros, Thales, depois Carlão e o Ronaldo Alves. Como é que foi esse trio de zagueiros aqui? Eu gostei, sempre bem posicionados ali. Acho que a dificuldade maior estava entre as duas linhas, né? Entre os volantes e os zagueiros. Mas eles não comprometeram, estavam sempre posicionados ali e não tomou gol, né? Tanto o Thales, enquanto esteve, aí depois teve a entrada do Carlão, também não comprometeu. Ronaldo também foi bem. Conceito regular para os três. Vamos lá, o Tigrão, o Bidu, lateral esquerdo, até no primeiro tempo teve um cruzamento. Sabe quando passa por todo mundo? Passou por todo mundo, Tigrão, e eu falei, acho que vai sobrar pro Bidu lá, porque a gente tá aqui na tela, né? Vai descendo a imagem assim e passou reto. Não tinha um Bidu ali. Não sei onde estava o Bidu. Me deu a impressão de que não apoiou muito, né? Como vem apoiando, mas como ele foi o Bidu, é com você, Tigrão. Você tem razão, Edu. Eu acho que você tá vendo muito bem o jogo. Eu acho até que você tem a impressão que você dá para um bom comentarista. Grande, Tigrão. Eu acho. O Bidu hoje apoiou menos do que ele costuma. E sabe por quê, Edu? Que a sua observação ela é inteligente, precisa, é boa leitura de jogo, porque o treinador optou em puxar o time para trás. Você viu o que ele disse aí na coletiva com relação à entrada do Titi? Fiz uma linha de 5. Poxa, 5 são 3 zagueiros e os 2 lateras. E ainda ele trouxe o Maxwell de um lado, aí ele trazia o Júlio César do outro, aí ele trazia o Bruno Silva como mais um zagueiro. Então o Guarani jogou atrás, tentou ligar aí por 2 ou 3 oportunidades. Um contra-ataque para ligar, para matar o jogo, mas não teve a necessária qualidade para isso, pelo menos no jogo de hoje. E aí segurou bem, não correu lá grandes riscos, mas trouxe o CSA para cima. E aí, antes do Bidu chegar na bola para marcar, chegava o Maxwell. E como ele não apoiou, ele apareceu pouco. Leva um conceito regular com bastante boa vontade. Ô Jorginho, mestre Tigrão, no craque do jogo, deu voto pro Bruno Silva e fez algumas observações. Aliás, no começo da transmissão, Marcos Cruz falou do Bruno Silva, esse site que você gosta aí, tem tudo, jogador, estatística e tal. Estatísticas. Um dos maiores passador, né, da Série B, o Bruno Silva, um dos que menos erram. Pra não dizer, seu Jorginho, foi no fim, não sei se você lembrou, no final do jogo que o Bruno Silva perdeu uma bola no meio de campo, tem o contra-ataque, mas não deu em nada. Foi uma das raríssimas vezes que ele perde uma bola, errar passa, ele não erra, jogou o tempo todo, é o capitão do time. E o seu conceito para o Bruno Silva? E é o jogador mais regular do time, né? Eu quero dizer que eu concordo com tudo que o Tigrão disse no momento que estava votando no craque do jogo sobre o Bruno Silva. Eu dei o voto pro Regis porque eu acho que era um jogo duro, difícil, né? E o Guarani só conseguiria mesmo com um chute de fora. Você vê que não, você falou aí. O goleiro, o Thiago Rodrigues, não fez uma defesa. Não fez uma defesa. Né? O Guarani não conseguiu chegar uma vez. Nenhuma. Então, precisava de alguém, tecnicamente, dando um chute de fora da área com qualidade, que aconteceu com o Regis. Por isso eu dei o voto para ele como craque, porque o Guarani, primeiro, precisava vencer o jogo, né? E ele entrou na partida, foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Eu concordo com tudo. Acho que o Bruno Silva, um jogador regularíssimo, né? Mantém sempre uma regularidade. Hoje a mesma coisa. Tem uma qualidade extraordinária no passe. Quando entra para fazer uma linha de 3, o Guarani fica mais ofensivo. O Guarani melhora ainda mais, porque tem um pouco mais de amplitude. E ele tem essa leitura, né? Ele tem essa leitura. Ele teve um pouco de dificuldade, principalmente no primeiro tempo, porque, claro e óbvio que isso foi a pedido do treinador, ele afundava demais lá na primeira linha. E aí, o menino lá, o 22, o Bruno Mota, e o Yuri Castilho flutuavam ali num setor que era para ele estar. Mas a gente percebe que isso aí era estratégia de jogo do Daniel. Então ele teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo. Depois ajustou e fez um partidaço. Eu vou dar um conceito bom pro Bruno Silva, né? É um jogador, sem dúvida nenhuma, importantíssimo pro Guarani nesse momento, Edu.
Agora é o Rodrigo Andrade. Ele jogou até 26 segundo tempo, outro volante do Guarani. Aliás, o Rodrigo Andrade, Tigrão, ele veio do CSA, rapaz. Ele veio do próprio CSA para o Guarani. Ele pertencia ao Vitória, não sei se pertence ainda. Ele sempre costuma dar uma espetada, um chute, não me lembro de nenhum. Ele sofreu algumas faltas e você então dá uma analisada aí nos desarmes. Rodrigo Andrade, como foi, Tigrão? Eu acho que ele fez um bom primeiro tempo. Eu acho que ele fez bem a transição. Ele arrastou essa bola por 3 oportunidades ali do lado direito, fazendo uma espécie de triangulação com o Bruno Sávio e com o Matheus Ludic. Estava bem no jogo, estava bem, estava seguro na marcação e eu não concordei com a saída dele para a entrada do Índio. Só consigo entender, claro, se o jogador tiver demonstrado e solicitado ao treinador a substituição por ter demonstrado cansaço. Só assim é que eu consigo, obviamente, aceitar ou entender a substituição dele. Como não jogou o jogo todo e caiu um pouco, inclusive na intensidade, no segundo tempo, leva um conceito regular, mas é um dos caras mais importantes desse time do Guarani. E, aliás, esse tripé aí, em forma, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e o Regis, é o ponto alto e que diferencia o Guarani da média de equipes nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Daqui a pouquinho o Regis vai estar na ponta dos cascos e nós vamos ver isso. Conceito regular para ele, e se pediu para sair, estou entendendo. Se não pediu, errou o treinador. Vamos lá, 2-1, Zorzinho. Por quê? Você vai falar do Andrigo, que jogou só o primeiro tempo, e vai falar do Regis, que jogou todo o segundo tempo. Primeira bola do Regis, 1 minuto ele faz o gol. Vamos lá, Andrigo e Regis. Você sabe que nós discutíamos muito sobre isso, falávamos, inclusive sobre o Andrigo, e o que hoje foi nítido, né? Foi nítido. Quando se joga com um homem da referência, joga lá, o Lucão do Break joga lá na frente, né? Lá na frente, lá no meio dos 2 zagueiros, em alguns momentos sai ali, mas muito pouca mobilidade, né? E dificulta. Então o que acontece? O setor do Andrigo, e o Andrigo tem jogado, depois que o Davó saiu, a grande maioria dos jogos foi o Andrigo que atuou, né? E o Lucão do Break à frente. Então, eu acho que pelo posicionamento, pelo jeito de jogar com o Lucão do Break como homem da referência, dificulta demais o futebol do Andrigo. Primeiro, que ele fica muito sozinho. Segundo, porque normalmente os times vêm com 2 volantes, né? Pra jogar no setor. E ele tá ali, no meio desses 2 volantes. Muito congestionado o setor para ele. Ele tenta sair em alguns momentos, tenta flutuar, mas fica difícil. Aonde vai, sempre tem um ali para marcá-lo. E a partir do momento em que o Daniel entrou com uma forma diferente, e aí no segundo tempo ele coloca o Regis, né? E o Maxwell. O Maxwell desloca pro lado, e quem vem fazer o papel ali é o Bruno Sávio. Você viu como é que diferencia, né, a movimentação e os espaços quando você joga, traz o atacante para jogar aqui ao lado desse meia, para ter um pouco mais de gente no setor, né, para ter um pouco mais de opção, para ter o desencaixe de marcação. Então o conceito do Andrigo hoje é um conceito regular, porque eu acho que o esquema desfavorece a performance dele no campo, no jogo. Então o conceito pro Andrigo regular. O Andrigo é muito bom jogador e um jogador importantíssimo. Agora o Regis entrou e fez o gol, né? Entrou, fez o gol. Não foi longe, tá? De ser aquele Regis que todo bugrino quer ver, mas ele fez o que tinha que fazer, né, Edu? O gol e dá a vitória ao Guarani. Deslocou, saiu, recebeu, entrou ali, como sempre faz, pisando na área, chegando, com uma ampla visão do gol, bateu, tirando do goleiro. É um craque de bola, né? Não à toa que tá aí com 8 gols na competição e vem decidindo a grande maioria dos jogos pro Guarani. Então, o conceito o conceito do Andrigo regular e o conceito do Regis bom, o craque do jogo. Vamos falar do Bruno Sávio, que jogou o tempo todo, e você vê, o Regis com esse gol de hoje, são 8 gols com a camisa do Guarani esse ano. O Bruno Sávio também marcou 8 gols esse ano, né? 8-8, tá aí Regis e Bruno Sávio. Bruno Sávio, Tigrão, o tempo todo jogou, ele serpenteava, mas não dava certo. Serpenteava daqui, também não dava certo. Tic-tac, não dava certo. O Bruno Sávio que salvou foi que aos
36 minutos, segundo tempo. Ele dá um passe para Maxwell, uma assistência muito boa, mas o Maxwell desperdiça, até prensou com o zagueiro aí e pediu pênalti ao Maxwell. E 1 minuto depois, o Bruno Sávio serve a Júlio César, que isolou, chutando por cima, e o seu conceito para Bruno Sávio. Ele não estava bem no jogo, não. Ele estava abaixo de suas reais possibilidades. Mas esses 2 lances aí, precisamente descritos por você, bola de craque, né? Bola de jogador que joga de cabeça erguida, meteu na cara do gol, o Maxwell perdeu. Meteu o Júlio César na cara do gol. Júlio César tinha que receber aquela bola e dar 2 ou 3 passos para frente enfrentando o goleiro. Mas ele quis bater de primeira, tentou dar uma chapa com o lado de dentro do pé, um lance mais elaborado. Aí pegou muito embaixo, mandou lá nas piscinas do Brinco de Ouro. Então, perdeu o gol também, mas 2 lances que trouxeram o conceito do Bruno Sávio, que não fazia uma grande partida. Eu digo não fazia uma grande partida pela qualidade que ele tem, né? Ele estava abaixo daquilo que em média ele apresenta. Mas esses 2 lances aí em sequência trouxeram o conceito dele um pouco acima e ele leva um conceito regular. Quem é que tá na mesa aí, Edu? O nosso grande amigo Alexandre, o perennial Alexandre Almeida. Almeidinha. Alexandre Almeida. Sim. O Alexandre Almeida, você tem aí aquele toquezinho aí do plantão, quando o plantão vai dar uma informação ou não? Olha lá. Atenção, hein? Vamos lá. Nossa, saiu algum gol aí, hein? Tigrão me ajudando é o famoso plantão, golzinho. Um golzinho pra mim, um golzinho pra mim. Aí. Em Curitiba, jogam a 5 minutos no Couto Pereira, Curitiba e Brusque. Placar de momento 0-0. Sempre tive vontade. Sempre tive vontade de fazer isso. E eu vou morrer pagão, porque eu quero ser comentarista, não vou conseguir nunca. Agora já tô velho, não dá mais tempo. Não aprendi com você, Tigrão. O azar foi meu. Vamos lá, o Júlio César, hein? O Júlio César é o tal negócio, o Zorzinho. Quem é que deu passe pro Regis? Foi o Júlio César. E com um detalhe bem descrito pelo Tigrão. O Júlio César, ele cruza. E teve participação do Thales também. Esqueci de falar do Thales, que ele desarmou o Thales, ajudou aqui a construir a jogada. Na origem. Do lance. Tá. O Júlio César cruzou e veja bem, o Bruno Sávio não alcançou. Ele dá um toquito leve, Bruno Sávio, e foi a sorte. Porque ele estava de costa do gol e estava ainda desequilibrado. Se ele para a bola aí, ele tinha que recuar para alguém e tal. A bola passou. O Edu, sim, não foi isso, Tigrão? O futebol é o cão chupando manga. Se ele domina, o Guarani não faz o gol. Pois é. Como a bola escorregou, ele tentou e acabou dando um biquinho, ele faz ele ajeita, né? Ele amacia pro Regis fazer o gol. É o futebol, por isso que não dá para bater no peito, que eu sei isso, que eu sei aquilo, que vai acontecer aquilo outro, que esse não sei o quê, assado ensopado. Não dá, porque o futebol, ele tem umas coisas que derrubam até aqueles que se consideram imortais e super especialistas. Por quê? Porque ele é imponderável. Porque ele é jogo de louco, ele é a dança do diabo. Ou não, Zorza? Concordo. Você vê como é que é, né? E aí, e assim, Edu, eu tô aqui, nós estamos falando do Júlio César, né? Isso. O que corre esse rapaz é uma barbaridade, né? A dedicação do Júlio é impressionante. Na última partida, mas não é o Júlio Nascimento, não, é o Júlio César. Júlio César. Exatamente. Aliás, o Júlio Nascimento tá louco. Acaba de adentrar. Sem comentários, né? Então, o que acontece... Você lembra na última partida que o Guarani empatou lá contra o Náutico? Ele foi eleito o craque do jogo. Justamente por isso. Porque é um jogador que tem ajudado demais, tem crescido, né? A evolução tática, principalmente do Júlio, é impressionante. E hoje, contribuiu também, participou do lance novamente. Lá nos aflitos, participou do lance do gol do Bruno Sávio. Então eu vou dar um conceito regular / bom, porque o Júlio César, olha, todo treinador quer um jogador como ele. E ele ajeitou pro Lucão do break, que ele furou logo no começo do jogo, lembra aquela furada do Lucão? Lembra, exatamente. Ele ajeitou de cabeça e foi o Júlio César. Lucão. Os caras foram pegar a perna do Lucão lá no CT. No CT. Bom, pra falar nisso, Tigrão, 2-1 pra você também. Lucão do break, jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, entrou Maxwell, que entrou para o segundo tempo. O Maxwell teve, deixa eu ver, aquela chance lá. Aliás, foram duas dentro da área, chute fraco e uma que ele prensou. Vamos lá, Lucão do break e Maxwell, um em cada tempo. O Lucão do break, atuação inexistente. Infelizmente, torço muito por ele.
time tentou jogar para ele, tentou municiá-lo, mas ele não vive um bom momento técnico, não vive. E o conceito dele, olha, até pra gente preservar é ruim, tá? Mas eu ia dar um conceito péssimo, mas não vou dar conceito péssimo, não. Vou dar um conceito ruim. E a grande discussão que nós vamos ter aí, nesses 10 dias, né, que nos separam do derby, é a seguinte: ele vai começar com o Lucão do break ou não? Ou ele começa com um esquema tático diferente? Ou ele vem com um jogador mais leve? Ou ele joga com Andrigo e Regis? Você vai ver o que vai render isso daí. Ainda bem, porque são 10 dias, haja linguiça para encher. Então, conceito ruim pro Lucão. E pela luta e pela função tática exercida, né? Ele entra, o Maxwell, muito mais para defender, para ser secretário do Bidu, do que propriamente para ser um atacante. Então o Guarani perdeu a referência, mas tinha referência, só que ela não participava, e aí o Sávio, em alguns momentos, mas fugindo muito às suas características, tentou ser esse homem mais centralizado. Mas ele instintivamente cai pela beirada, cai pela esquerda, e fez isso, inclusive, depois da entrada do Maxwell, que também não foi centroavante em nenhum momento. E no lance agudo dele, ele foi muito bem lançado pelo Sávio, ele perdeu o gol, demorou para bater. Mas taticamente ajudou muito ali na marcação, lutou, se entregou, e aí leva exatamente por esse futebol solidário e que ajudou a fechar as linhas defensivas do Guarani, ele leva um conceito regular. Vamos lá, Daniel Paulista, o Jorginho, pelo aquilo que ele escalou, entrando com o Ronaldo Alves, não com o Carlão. Carlão entrou depois porque o Thales se machucou. Alterou no intervalo e logo o time fez 1-0 com o Regis e depois acabou aí, né, colocando o Índio no lugar do Rodrigo Andrade. Enfim, as mexidas no geral. O Daniel Paulista. Só pra uma coisa que assim, eu vi na transmissão do jogo em 2 momentos. Aliás, um deles eu comentei até com você aqui, Edu, né? Só para dar relevo ao que o Tigrão estava dizendo, que o Rodrigo Andrade alongava a panturrilha, dava sinais de que estava com cãibras. Então, eu acho que deve ter pedido sim para ter saído. É um jogador importantíssimo, né? E as mexidas é aquilo, né? O Daniel, ele tem um jeito de pensar, ele tem as suas características, as suas estratégias. Foi inclusive perguntado na coletiva, né? Poxa vida, todo jogo você tem que colocar o Índio e você tem que colocar o Maxwell. Aí ele deu uma sabonetada ali, deu uma escorregada aqui, outra ali, mas é característica do cara, né? O que importa é o que a tabela fala, é o que a tabela diz, né? Até mesmo com as suas teimosias, hoje o Guarani não precisava ter corrido tantos riscos, né? Tecnicamente é muito melhor do que o CSA, mas é a estratégia de jogo. É a estratégia de jogo do Daniel. E deu certo. Ponto final. O Guarani é o 6º colocado com 37 pontos. Né? Vem fazendo uma campanha extraordinária o Daniel Paulista. E o que vale é os 3 pontos, é o resultado. O Guarani teve dificuldade no jogo? Teve. O Daniel em alguns momentos errou no posicionamento. Eu concordo. Eu acho que o primeiro tempo ele poderia ter mudado o jeito de jogar, ter botado um pouco mais de intensidade, né? Adiantado um pouco mais as linhas, mas aí é estratégia. É estratégia que deu certo. O Guarani venceu a partida. E o que adianta a gente chegar aqui e falar, olha, o Daniel fez tudo certo, mas o Guarani empatou. Olha, o Daniel fez tudo certo, mas, porém o Guarani perdeu. Então, independente de qualquer coisa, é claro que a gente comenta aquilo que a gente vê e aquilo que a gente acha que é o certo, né? Mas o que vale é o resultado. E o Daniel, mais uma vez, está de parabéns que a sua estratégia deu certo. O conceito do Daniel é bom, Edu. É bom pelo jogo e pelo campeonato é ótimo. Porque o Guarani, sem dúvida nenhuma, vem fazendo um campeonato excelente. Parabéns mais uma vez ao Daniel Paulista, que a sua estratégia deu certo e o Guarani somou mais 3 pontos, com uma vitória mesmo com dificuldade, mas venceu. Até daqui a pouco do Bandeirantes Esportiva, Greg. Já tô posicionado. Já tá posicionado. Já. Olha, gol do Coritiba, hein? Igor Paixão, gol do Coritiba, primeiro tempo, 13 minutos, Coritiba 1, Brusque 0. Pra fechar com você, Tigrão, o conceito do Daniel Paulista.
Não, eu concordo aí com tudo que o Gleger falou. E eu particularmente não gosto de treinador que fecha muito o time. E se ele tivesse fechado, puxado o time para trás do jeito que ele puxou e tivesse tomado o gol de empate, a gente tava descendo-lhe o cacete, né? É verdade. Tá vendo? Abriu mão de fazer o segundo gol, podia ter matado o jogo, chamou o adversário para cima e não sei o quê. E é isso mesmo, é assim, é da vida. Agora, ele fez tudo isso, eu no momento em que fez, confesso que eu não concordei, que eu me preocupei, mas ele conseguiu tirar o pedido, pô. Precisava ganhar o jogo, não precisa ganhar de 14-0. Ganhou de 1-0, chegou a 37, se aproximou muito do G4 e o conceito dele é bom. Um abraço, Tigrão, até a próxima. Valeu, Edu, um grande abraço a você, bom descanso, se cuida. Sim. E o Gleger falou aí que o Júlio César, do Guarani, corre muito. Que ele corre uma barbaridade, que ele é um fenômeno. E aí ele disse, não é o Júlio Nascimento, é o Júlio César. Sim. Que corre demais. Sim. Mas o Júlio Nascimento corre mais do que o Júlio César. Tanto é que o apelido dele é Lewis Hamilton. É o quê? Como é que é? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, mas é That's escrito, okay, my friend. escrito. Se colocar um capacete... o homem já chegou falando colocar inglês. um macacão, falou pra você, né? Um abraço, viu, Tigrão? Até a próxima. Bom descanso. Próximo, Edu, um abração. Meus amigos, olha, final do... Júlio Nascimento, um grande abraço, hein? Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Tá tudo bem, né, Edu? Grande jornada, hein, Edu Pinheiro? Eu Você já é falei monstro. pra você. Você parece mesmo, você tem um jeitão de Fórmula 1. O Lewis? Parece demais. Eu vou comprar o capacete da Mercedes. Tá baratinho, né? Como é que é aquele que você gosta lá? Seu ídolo lá no futebol americano, não sei se tem uns ídolos diferentes. Eu tenho. Você gosta do basquetebol. Não, como é que chama o Henry aí pra senha do computador? Até a senha. Não fala isso não fala isso não. É senha de mais coisa. Desculpa. Fala não. Mas envolve o craque, é tudo Fala assim. só metade da senha. O cara, ele respira esporte, a senha só tem São os ídolos, Kobe Bryant, Henry, Hamilton. Edu Pinheiro também tá ali no meio. Pelo amor de Deus. Essa aí, ó. Valeu, Edu. Até daqui a pouco. Bandeirante Esportiva vem aí na cola aqui do Jogo Aberto com muitas informações do Guarani, da Ponte. E tem mais coisa pra falar aqui. Eu, Gleger, toda a turma aqui já preparada, viu, Edu? Muito bem, meus amigos. Final do nosso Jogo Aberto. Guarani 1, CSA 0. Vem aí Bandeirante Esportiva com o Júlio Nascimento. Até a próxima, até a próxima, até a próxima. Se Deus quiser.